futebol, bom humor, automobilismo, entrevista, vôlei, bate-papo, atletismo, zoação, basquete, descontração. Começa agora na Galera Esporte, um jeito diferente de falar de esporte. Na Galera. Ótima noite pra você que tá ligadinho, conectado já junto com a gente aqui no canal 102 Play. Já estamos começando mais uma edição do Na Galera Esporte, 30º programa dessa temporada, sensacional. Daqui a pouquinho a gente já chega também a um ano de transmissões aqui no canal 102 Play. Muito bom ter você junto com a gente e já de bate pronto, a gente já pede para você que tá acompanhando, de repente tá zapeando aí o YouTube, você que já viu os nossos links nas redes sociais, já vai lá e se inscreve no canal. Canal 102 Play, se inscreve no canal, manda o seu recado também lá no chat do programa. Para bater um papo com a gente é só no chat lá no canal 102 Play no YouTube. Tá começando na Galera Esporte desta segundona, para começar bem demais. Bora lá dar uma boa noite então pra rapaziada que tá junto com a gente aqui. Casão, tudo bem, Casão? Boa noite pra você. Fala, Doug, vamos que vamos. Tranquilo? Tudo bem, tudo na paz aí. Fim de semana foi corrido daquele jeito, como sempre, mas estamos aí, estamos inteiros na segundona para dar mais um pontapé aí pra semana. Tá certo. E aí, Luan Muniz, boa noite pra você. Tudo bem, Luan? E aí, Douglas, boa noite, Casão. Tudo em ordem, tudo certo, mais uma segundona aí. É mesmo? É mesmo. Tudo em paz mesmo? Tudo em paz. Pra quem que vai o abraço hoje? O abraço hoje vai pra minha mãe. Domingo foi dia das mães. Garoto! Domingo foi dia das mães. Um abraço também pras mães que assistem o Na Galera Esporte. Foi ontem. Manda pra sogra. Pra sogra também. Eu ia falar agora. Esquece, a última semana última, aí cara. foi intimada, hein? E também pra minha sogra, pra Cleide. Passamos o domingo junto lá, pessoal. Come lança, né? O Fabião tava lá, não? Fabião não tava, Fabião tava com a mãe dele. Os dois Fábios, né? Estavam com suas mães, mas também foi dar um abraço na outra avó. Tá certo. Então um abraço aí pra dona Cleide, pra toda a galera, pras mamães que estão acompanhando, pra dona Débora também, pra avó Lena ou pra tia Lena. Isso aí, mamãe, beijo pra você, eu sei que ela tá ligada aí agora. Tá sempre, né? Toda segunda ela já conecta lá, então ontem eu já dei uma cesta de chocolate pra elas. Olha ali. só, Então, ela sabe que eu amo ela, né, mãe? Beijo pra você. Tá certo. E o nosso boa noite também pras mãozinhas mágicas. 10 dedinhos, aperta mais de 1000 botões. E aí, mãozinhas, tudo bem? Tudo em paz? Veio com os 10 hoje, hein? Veio com os 10 hoje. Não veio desfalcado hoje. Tem gente que anda meio desfalcado aí, ó. A mãozinha tá tudo certinho. Bom, gente, brincadeiras à parte, esse é o clima do Na Galera Esporte nessa segundona. Afinal de contas, a segundona tem que ser leve, tem que levar na boa, porque a semana tá começando e, obviamente, aquela correria de sempre. E hoje, rapaziada, tenho a honra de ter como convidado na mesa hoje um cara que, assim, primeiro que eu admiro bastante já de algum tempo, afinal de contas a gente acompanha o esporte, acompanha o jornalismo e isso faz com que a gente vá conhecendo pessoas, o seu leque vai se abrindo cada vez mais e a gente vai conhecendo e admirando o trabalho de algumas pessoas. E esse cara é um desses, de verdade, de coração, que eu tô te falando é verdade. Com a gente hoje, o jornalista especialista no mercado de apostas, vai ensinar a gente, vai explicar como é que é, Rodrigo Gasparini. Gaspar, cara, a casa é sua, bem-vindo ao Na Galera Esporte, e é verdade, a gente tem realmente uma admiração que eu tenho pelo teu trabalho como jornalista, das coberturas que você fez, das coberturas que eu vi você fazer, e uma delas, posso dizer aqui, com bastante tranquilidade, Jornada Mundial da Juventude, que você teve no Rio de Janeiro, foi uma cobertura espetacular. Então, foi acompanhar os jovens que foram conhecer o Papa Francisco, foi muito legal. Essa é só uma delas, coberturas esportivas, e agora sabendo que você está nesse mercado, um mercado totalmente diferente. Bem-vindo, boa noite para você, obrigado por ter aceitado o nosso convite, vindo lá da longínqua Itu, aqui pra Sorocaba pra participar do Na Galera. Boa noite. Podemos encerrar já? Porque tá bom, é igual o Pelé, encerra por cima, né? Depois desse monte de elogios aí. Não, senhor! Já para, tá bom, tá. Chega por aí. Nem começamos ainda. Douglas, Casão, Luan, obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Cara, que legal que você lembra da cobertura da jornada. Vai fazer 10 anos ano que vem. 2013, primeira viagem internacional do Papa Francisco, né? Ele havia acabado de ser eleito Papa com a renúncia do Bento XVI.
essa viagem já estava marcada para o Papa, seja ele quem fosse, né? E calhou que foi a primeira viagem do Papa Francisco. E na época, no Jornal Cruzeiro do Sul, tive a oportunidade, eu e o Fábio Rogério, fotógrafo. Fábio Rogério. Vi algumas fotos, inclusive, Fábio Rogério, grande abraço para você. Esteve com uma palestra lá na Universidade de Sorocaba e mostrou algumas fotos também. Eu falei, pô, lembra Tinha uma minha sentada no chão lá, né? Ele sempre usa uma várias, dessas. Várias. Eu falo pra ele que eu preciso ganhar um pouquinho de ganhar nas palestras. Ele usa a minha foto lá sentado no chão. E foi sensacional. Foi uma semana, acho que até um pouco mais, uns 8, 9 dias no Rio de Janeiro. Dormindo 4 horas por dia, por noite. Deu pra curtir uma praia lá? Imagina. Eu fiz até uma foto emblemática que, de propósito, óbvio, mas fiz a foto de tênis e calça jeans na praia de Copacabana ali, trabalhando. Mas foi sensacional. Agradecer. Pô, primeiro que é esquisito, vamos dizer assim, é diferente estar desse lado, né? Ah, tá vendo só? Cara, é bem diferente. Vira pra mesa. quem tá acostumado a ficar do lado de vocês aí, Mas eu vou garantir uma coisa, a gente não aperta muito, não arrocha muito. Não, mas pode, tranquilo. não tem problema. né? Mas agradecer, assim, obviamente, pela presença, pela lembrança, mas acho que até em nome da comunidade apostadora, se eu posso dizer isso, eu estava falando para você ali fora do ar, né? É muito raro a gente ver uma mídia convencional abrir espaço para este assunto, que é um assunto que tá bombando, tá ganhando cada vez mais espaço, mas que tem um nicho muito forte, né? É meio que raro a gente ver sair um pouco desse nicho. Então, legal demais aqui na galera, a Band, 102 Play, vocês abrirem esse espaço pra gente. E para começar, meninos, normalmente eu acabo abrindo, fazendo a primeira pergunta, mas hoje eu faço questão realmente de fazer essa primeira pergunta, até porque a gente vai tratar de um assunto que Senado, Câmara, volta e meia debate, discute, vai, não vai, pode, não pode e tudo mais. Só que a gente vê cada dia mais, Gaspar, a galera investindo, principalmente as empresas deste mercado, deste nicho investindo. Seja, hoje a camisa do Santos tá lá estampado uma empresa de apostas, o Marcelo é garoto propaganda de uma outra, enfim, várias e várias, o próprio Craque Neto e outra e tudo mais. E a pergunta que sempre, e quando eu falei que eu ia te entrevistar antes da gente começar a divulgar, mas quando eu falei para alguns amigos que a gente ia bater um papo com você, a pergunta que foi feita foi sempre a mesma. E a pergunta que eu já fiz várias vezes. Isso é legal? Está dentro de um mercado de legalidade? O mercado de apostas hoje no Brasil é um nicho legal? Sim, para ser bem, eu vou explicar toda a história, mas para começar assim, é legal. Só um parênteses, se eu não me engano, 17 ou 18 clubes da Série A tem patrocínio de casa de aposta. Um ou dois só que não. É que eu me lembrei do que tá mais conveniente, né? Só porque o coração. Mas o coração é alvinegro. Falou mais alto agora, né? Seja um patrocínio master, como acho que é o caso do Santos, né? Isso. Ou seja só um. São Paulo também. Também. Bom, Mineiro, Fluminense, acho que todos. O Palmeiras não tem, tinha até ano passado e rompeu o contrato, rompeu não, né? Não renovou, e acho que só tem um outro clube também que não tem, não me falha a memória. Mas enfim, vamos lá. Sim, é uma atividade hoje legal. As apostas esportivas, elas viveram assim, o que os advogados falam de limbo jurídico, assim, de zona cinzenta, por muito tempo, aqui no Brasil, né? Porque ela não tinha nenhuma legislação. Não era nem legal nem ilegal. Até porque, assim, as casas de apostas, embora elas operem no Brasil, elas têm sede no exterior. Sim. Nenhuma casa de apostas, que eu saiba, tem hoje sede no país. Então, oficialmente, você está fazendo uma atividade em que você está colocando seu dinheiro no exterior, né? Ou fazendo as suas movimentações no exterior. Durante muito tempo, isso foi essa zona cinzenta. Em 2018, uma das últimas ações do Michel Temer na presidência foi fazer, e aí eu vou pedir desculpa se eu errar os termos, eu não lembro se é decreto, se é medida provisória, mas enfim, ele legalizou as apostas esportivas. Então, que são chamadas apostas de cota fixa no termo da lei. Por que cota fixa? Porque você sabe quanto você vai ganhar naquela determinada aposta. Se você ganhar, é lógico, né? Diferentemente de uma loteria. Você vai não sei quanto tá a Mega Sena hoje, 5, 6 reais, um jogo de Mega Sena. 6 reais. Você pode ganhar 1 milhão, 5 milhões, 15, dependendo do prêmio. Na aposta, não. Se você faz numa cotação 1,80, por exemplo, depois posso até explicar. Se eu coloquei 100 reais na odd 1,80, eu sei que ou eu perco, obviamente, ou eu ganho 80 reais em cima daquele 100. Então, por isso, cota fixa. O Temer fez essa legalização. Com um detalhe. Ele deu 4 anos para que fosse feita a regulamentação.
esses 4 anos divididos em 2+2. Ou seja, essa regulamentação ela deveria acontecer até o final de 2020, podendo-se prorrogar esse prazo até o final de 2022. Então, e isso ainda não aconteceu. Essa regulamentação ainda não aconteceu. Tem muita expectativa para que ela aconteça muito rapidamente. Na semana passada, vazou que seria uma minuta, que o presidente Jair Bolsonaro assinaria até o final do mês agora. Inclusive, a informação era essa, mas claro que não de maneira oficial. Então, a gente tem hoje uma atividade que ela é legal. O que o governo fez foi falar o seguinte: olha, isso aqui é legal, tá? Pode fazer. O que ele não fez ainda foi estabelecer as regras. Por exemplo, quanto paga de imposto? Por exemplo, que tipo de empresa vai poder operar no Brasil? Para operar no Brasil, essa empresa vai ter que ter um capital aqui? Ou ela pode ter um capital no exterior, como é hoje? Ela vai ter que ter sede fixa aqui ou não? Vai ter um número limitado de licenças ou não? Né? O Brasil vai ter uma licença própria ou ele vai aceitar licenças do exterior? Porque existem países que criam as suas próprias regras e falam para a casa de aposta: você quer operar aqui? Tá bom, então você vai ter que cumprir essas regras. Alguns países não. Eles falam: olha, se você cumprir as regras do país X, eu tô aceitando, tá tudo bem. Né? Então tem uma série de definições de regras mesmo, por isso a regulamentação, né? Que ainda não foram estabelecidas. Mas sim, já é uma atividade legalizada. Tanto que se você puxar pela memória, você vai lembrar que de 2018 para cá, o número de propagandas, de investimento das casas, ele aumentou demais. E ele aumentou justamente porque passou a ser legal. Então hoje uma casa de apostas pode chegar daqui na rádio, aqui no YouTube, no clube, em qualquer lugar e falar: eu quero fazer uma propaganda. Ela tem ela pode fazer isso sem qualquer risco. Né? Tá. E a gente está na espera dessa regulamentação. E a diferença, Gaspar, já emendando uma segunda, há uma diferença, obviamente, nas casas de apostas, por exemplo, e nos jogos de cassino. Aqui no Brasil não são legalizados, mas, por exemplo, o cara que quer jogar, quer participar de um cassino, não quer ir até Las Vegas, o cara vai para o Uruguai e lá é legalizado, lá é aberto. Há uma diferença grande entre ambas as atividades. Total. Né? Embora as casas de apostas em geral tenham cassinos também. Quando você se cadastra numa casa de aposta, você pode usar o cassino virtual, digamos assim, deles. Mas sim, são atividades completamente diferentes. Os cassinos, jogo do bicho, enfim, esses jogos em geral, eles estão mais ou menos no mesmo processo, né? Houve uma lei aprovada, acho que é questão de 2 ou 3 meses, aprovou na Câmara, foi para o Senado e deve voltar para a Câmara, para depois a sanção ou veto presidencial, autorizando o funcionamento de cassino. Deve ser sancionado, né? Não deve ser sancionado. Não. Mas o veto deve ser derrubado. Isso já o próprio presidente já disse: olha, eu vou vetar, mas eu sei que o veto vai ser derrubado. Né? Pelo menos essa é a expectativa, né? Isso ainda não aconteceu. Houve um momento nesse processo todo, então você imagina a confusão, né? Porque assim, 2018, finalzinho de 2018, o Temer assina lá a legalização das apostas. Aí já havia uma corrente muito forte de deputados, senadores e tal, querendo a legalização dos jogos em geral. Então são duas coisas que correm separadamente. Aí sempre tem um relator de uma história aqui, de outra ali, que junta as coisas. Até pra gente que tá no meio, de vez em quando fala: opa, né? O que é o que aqui? Houve um momento, um pouquinho antes dessa aprovação dessa lei dos jogos, em que a notícia que a gente tinha era que as apostas entrariam na lei dos jogos. Aliás, ela estava na lei dos jogos. E foi tirado na sequência, justamente por conta desse decreto, dessa medida provisória lá do Temer. Então são coisas distintas, são coisas paralelas. Mas que, no fim das contas, também depende de aprovação presidencial, enfim, governamental. Legal. A galera já está começando a chegar por aqui no nosso... para ter um pessoal de apostas aí, que eu ando divulgando. Vamos ver. Daqui a pouco, com certeza. Tá... Mas, ó, Ralph Eurique, estamos junto, Gaspito. Já tá mandando aqui, ó. Você tá falando do Gaspito porque acompanha. Com certeza. O pessoal brinca assim comigo lá. Deixa eu mandar um beijo aqui pro meu irmão, o William Santos. Boa noite. Aqui é o Hamilton Garbim Neto. O Hamilton é meu sobrinho, o netinho. Neto, ó... Beijo do tio pra você, obrigado por tá junto com a gente. Pergunta: no caso de apostas online, quais os padrões da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, são usados? Há algum padrão de lei da LGPD? Isso vem para regulamentação também. Porque aí, assim, como o governo vai querer que as casas tratem os dados?
Tudo isso o governo tem que falar. Eu costumo fazer traçar um paralelo que é assim, Douglas. Imagina que você tem uma piscina, aqui em Sorocaba. Tem uma piscina lá. Todo mundo vai, nada, ninguém sabe exatamente de quem é a piscina, mas todo mundo usa e tá tudo bem. Aí um dia a prefeitura chega e fala assim, pessoal, é o seguinte, tá? Essa piscina aqui é da prefeitura, mas pode usar, tá tudo bem. E nada muda. Mas falta a prefeitura um dia chegar lá e falar assim, então, vai abrir às 8, fechar às 5, menor de idade tem que vir com os pais, tem que ter exame médico, vou colocar um salva-vidas, enfim. Esses detalhes, assim, né? Então é isso que tá faltando hoje, né? Mas a piscina tá aberta lá, pode usar, que não é mais ilegal, né? Aliás, ilegal nunca foi, né? Mas também não era legal. Hoje é legal, Tá. né? Mas está faltando essa questão das regras. A questão da Lei Geral de Proteção de Dados é um dos pontos que, com certeza, o governo vai ter que, enfim, dizer para as casas o que ele quer em relação a isso. Vamos lá, Casão, Luan Muniz, hoje Rodrigo Gasparini junto com a gente, à vontade. Vamos lá. Então. Pode começar, Lu. Vai lá. Beleza, então. Manda aí. Já falei demais. Agora que veio de um tempo pra cá crescendo, né? Tanto sites, comerciais de sites de aposta e tudo mais, cresceu também o trader esportivo. Isso. Que já tem o trader, né, da Bolsa de Valores, que é a compra e venda rápida da ação. Qual a diferença do clube de aposta, da aposta, pro trader esportivo? Assim, a grosso modo, dá para dizer que o trader ele é uma modalidade de aposta. Não deixa de ser uma aposta também. Você tem que imaginar assim, as apostas são uma renda variável. Você nunca sabe exatamente o quanto você vai ganhar, se é que você vai ganhar, enfim. E no trade isso fica ainda mais claro, né? Para dar um exemplo bem concreto, o trader, o trading, né, que é a ação do trading, do trade esportivo, ele basicamente é feito em uma casa só, que é uma bolsa de apostas, que é a Betfair. Existem algumas outras que são muito pouco faladas, muito pouco conhecidas, mas a Betfair que é gigantesca, que, por exemplo, patrocina a Libertadores. Sim. Né? Só fazendo parênteses para que a gente tenha também a pujança desse negócio, né? A Betfair patrocina também o Campeonato Carioca. E as transmissões oficiais do Campeonato Carioca no YouTube, algumas delas tiveram traders esportivos como comentaristas. Então você tinha o comentarista, o narrador do jogo, o comentarista padrão, oficial, digamos assim, e um apostador, um trader lá, também comentando o jogo na visão dele. Basicamente, o trader esportivo, o trading esportivo é similar ao da Bolsa de Valores. Você pode abrir e fechar posições, né? Comprar e vender. Aqui eu tô mais com confiança, tô mais seguro, eu posso fechar. Para dar um exemplo, muito claro. Palmeiras e Corinthians, o Palmeiras está vencendo o jogo por 1-0. Então eu entro ali a favor do Palmeiras, espero passar um tempo, essa minha ação continua 1-0, não acontece nada no jogo. Então se eu entrei aos 60 minutos e fiquei até aos 70, aos 70 minutos, se já está 1-0 para o Palmeiras tem mais chance de vencer o jogo, concorda? Matematicamente falando. Então, em tese, eu me valorizou a minha ação ali, eu posso sair. Eu sei que o pessoal que é técnico vai estar dando pulo, assim, não é simples assim. Eu tô dando um exemplo assim, Tem bem... todo a força, né? Claro, eu tô dando um exemplo bem grosseiro, assim, né? Mas basicamente é isso. Ou eu entro no over 2,5, por exemplo. Ou no over 1,5, mais fácil o exemplo. Over 1,5 gols. O jogo tá 0-0. Eu entro no over 1,5 gols. O que é o over 1,5? É que o jogo vai ter mais de 1,5 gols, ou seja, vai ter 2 gols ou mais. E por que 1,5? Porque é muito mais fácil de você entender, né? Não tem meio gol. Não tem. Mas se eu falo over 1, você fala, aí saiu um só. Ganhou, perdeu? Não. Então 1,5 você sabe que se saírem 2 ou mais, você ganhou. Até existe o over 1, mas aí é uma outra história. Não vou complicar muito. Não no início agora. Entendi. Entrei o jogo 0-0. Eu fiz lá o meu investimento no over 1,5, ou seja, para saírem 2 gols. Saiu o primeiro gol, rapidamente, o mercado vai entender o quê? Pô, tá mais perto de sair o segundo. Entendi. Então ele vai valorizar a minha ação. E aí eu posso sair e encerrar essa posição no lucro. Se o gol demora muito para sair, o mercado pode falar assim, não vai sair o segundo gol não. E aí eu posso ter esse prejuízo. Entendi. Né? Não é tão considerado aposta, então? Porque essa ação de entrar e sair é uma aposta. Simplesmente é uma aposta. Você entrar a favor ou contra. O trade também tem essa vantagem de você entrar contra. É porque tem muita gente que vende, vou vender curso de trading esportivo. Não é uma aposta, tem toda uma análise. Tem algumas pessoas que vendem como não ser uma aposta, né? Especialmente quando eu comecei lá em 2000
19, acho, algo assim. Tinha muito isso, ainda tem um pouco, mas tinha muito isso assim, dessa divisão, não, que é trade, que é aposta. E na verdade tudo é aposta, são modalidades, né? A questão aqui no trade, você tem essa mobilidade, Entendi. digamos assim. E tem uma outra vantagem que é muito legal, que é você poder entrar contra, que é o que a gente fala de lei, né? Back é a favor, lei é contra. Então, se eu entro no mercado na posição lei ao empate, por exemplo, contra o empate. Na verdade, eu estou a favor dos dois times. Né? Se sai um gol de qualquer lado, em tese, eu posso ter um meu investimento valorizado. Entendi. Né? Ou contra um determinado time. Então, eu estou a favor do outro time e do empate. Né? Então, basicamente, o trading é isso. Ô, Gaspar, pra gente ser assim, bem didático e simples, por exemplo, uma pessoa que nunca apostou, só brincava de bolão na escola, com os amigos, né, bolão da Copa, né, que acontece? Eu sou desse. Né, o bolão colocava lá R$1, né, que desce na classe da... Agora, poxa, eu quero começar a aprender, entrar aí nesse mundo de apostas esportivas. Qual seria o melhor caminho para eu começar? Pô, você tem que investir alto ou não? Poxa, eu posso dar um valor baixo, eu tenho que manjar de todos os times ou é de um jogo só? Porque às vezes as pessoas têm essa dúvida. Poxa, é um campeonato inteiro que eu tenho que estudar ou não? Só é por jogo que eu aposto? Como é que funciona isso aí? Eu costumo dizer que tem dois tipos de apostadores, né? E não tem problema nenhum ser de um lado ou de outro. E esse é um outro mito, assim, que muita gente tem nas apostas, assim. Tem o cara que é recreativo, que põe trintão na casa de aposta e sai apostando, e tá tudo certo. E tá tudo bem. E acabou? E se acabar, acabou. E... Vai experimentar só, né? Pô, eu tô vendo o jogo lá. Eu falei trintão, que é um exemplo, mas enfim, o valor que o cara quer usar. Eu tô vendo o jogo lá, pô, quero apostar aqui que vai sair um gol, que o time vai ganhar, sei lá. Pode ser no meio da partida, não precisa ser tudo antes e fecha. Não. Ah, tá. Sim, claro. Aliás, as apostas em live, que a gente fala, né, que são as apostas com o jogo rolando, elas hoje dominam o mercado. A maior fatia de apostas é em live. Então tem esse cara, e tem o cara que quer levar um pouco mais a sério, que quer fazer disso uma renda extra, eventualmente até viver disso, claro que aí num patamar muito mais elevado, que é aí que vem a história da renda variável. O cara tem que entender que não é num dia que ele vai ficar, que ele vai ganhar, um mês, enfim, é como investir na bolsa de valores. Um dia você vai perder, um dia você vai ganhar. Longo prazo, enfim, né? Pra esse cara, especialmente para esse cara, pro primeiro também vale um pouco, assim, o estudo é fundamental, assim, e ir atrás de... Primeiro, não acreditar no sonho da vida fácil, assim. A gente brinca muito de falar assim, não acreditar no dinheiro ganhando no sofá. Que infelizmente tem muita gente que vende essa ilusão. Você vai ganhar, você vai ficar rico, você vai ganhar dinheiro sentado no sofá. Não vai, você pode ganhar um dia, mas você não vai ganhar dinheiro, você não vai ganhar, pensa bem, você não vai ganhar a vida sentado no sofá. Tá fácil, né? Não dá. Se fosse bom, assim, né? Seria bom demais. O que a gente tava fazendo aqui? Tá todo mundo no sofá de casa, né? Ganhando dinheiro, né? Pô, não é exatamente assim. Então, basicamente assim, é estudar. Estudar, aprender, se aprimorar, entender o que você gosta de fazer. O próprio site que eu trabalho no Apostas FC. O apostasfc.com é um site que tem... É um dos principais portais de conteúdo sobre aposta no país. Então, você tem ali uma série de informações, você tem textos, você tem vídeos, você tem muito conhecimento ali, né, no apostasfc.com e em tantos outros lugares. Precisa conhecer do esporte? É bom. É fundamental? Talvez não. Agora, quem entende do esporte obrigatoriamente vai ser um bom apostador? Não. Pode ser também, mas o cara pode ser o PVC, entendeu? No futebol. O cara pode ser o Oscar Schmidt no basquete, sei lá. Não, obrigatoriamente ele vai ser um bom apostador, porque você tem que cruzar o conhecimento do esporte com o conhecimento do mercado. Sim. Né? Então, uma coisa é eu falar assim, pô, tô vendo o jogo ali, vai sair mais um gol. Tá na cara que vai sair mais um gol. Ok. E o gol pode até sair, de fato. Outra coisa é, vale a pena eu apostar que esse gol vai sair? O retorno que eu vou ter, o possível retorno em relação ao prejuízo, ele é compatível? Ele vai me pagar no longo prazo? Então, não é só conhecer do esporte. Mas se puder, assim, dar um resumo, assim, um pequeno conselho para quem está começando, e a gente recebe muito essa pergunta lá no Apostas FC, é assim, tenha calma, tenha paciência, vai com pouco dinheiro, não coloca o dinheiro que você não pode gastar
Não faz essa bobagem, pelo amor de Deus. Não. Caro, né? Se você pode gastar R$1, põe R$1. Você pode gastar 10, põe 10, 10 mil, 1 milhão, 1 milhão. O que você pode. E, se você não pode gastar nada, tem um negócio chamado papel e caneta. É muito fácil. Você simula as apostas. Pô, tô a fim de aprender. Quero aprender, não quero gastar. Tem sites que simulam também, não tem? Tem, planilha. Eu falo, é que eu sou meio raiz, papel e caneta, mas assim, sim. Cara, você tá falando com um jornalista aqui, um jornalista de papel e caneta. Não, é porque... Não parece, mas eu tenho 42 anos. Não, é porque pra bolsa tem também, né? Sim. E é legal, você aprende. Então, assim, porra, o que aconteceria se eu fizesse essa aposta aqui? Ganharia, perderia X, ganharia Y. E vai aprendendo, vai acumulando. Mas assim, ó, ter um pouquinho de paciência, ter dedicação, como qualquer atividade. E não acreditar em promessa fácil, não acreditar que você vai ganhar dinheiro, ficar rico, sentado no sofá, e que já é o primeiro passo. Infelizmente, muita gente não tem. Né? A gente vê muito caso assim, de pessoas que não têm especialmente essa paciência. Né? Um outro exemplo que eu costumo falar muito lá nas nossas lives, enfim, você tem ali uma grana guardada pra você investir no banco. Você investir, você quer colocar no banco, sei lá. O dinheiro que você guardou ali, que você conseguiu e tal. Você não vai chegar no banco, as pessoas em geral não fazem isso, e falar assim, chegar lá no caixa e falar, quero colocar aqui. Coloca ali e vai embora. Não. Você vai no gerente do banco. Primeiro você vai escolher um bom banco. Exatamente. Aí você vai no gerente do banco. banco. Vai comer tudo o seu dinheiro lá, né? Você vai perguntar quais são os tipos de investimento possíveis. Se você pode diversificar ou não vai diversificar. Se coloca tudo no investimento só. O que ele aconselha. Quanto de imposto de renda você vai pagar sobre isso. Se você vai receber um pouquinho por mês de dividendos por mês. Ou se você vai receber só lá no final quando valorizar tudo. É o seu dinheiro. Então, por que nas apostas você tem que chegar e colocar tudo na casa de aposta lá e sair jogando, sair apostando pra ficar rico? Não vai dar certo. Então, você tem que tratar... Quebra a cara, Claro, né? você tem que tratar as apostas da mesma maneira que você trata o seu dinheiro no investimento, num fundo imobiliário, num CDB, numa poupança, seja lá no que for. O dinheiro, ele não... Já dizia aquele ditado que é bem antigo, com certeza os avós de todo mundo aqui já falou isso. O dinheiro não leva desaforo pra casa. Tem um amigo meu, o Thiago Meirelles, lá do Rio Grande do Sul. O cara é meio que o meu mentor nas apostas. O cara manja muito. E ele tem uma frase que é sensacional. Ele fala assim que o dinheiro é o oxigênio do apostador. Ele faz um paralelo com o mergulhador. O mergulhador, ele pode ter tudo. Ele pode ter a melhor técnica do mundo, o melhor equipamento do mundo. Ele pode ter experiência de 1000 horas embaixo da água e tal. O dia que faltar oxigênio, ele morre. Já era. Sem oxigênio, ele vai morrer. Não adianta. Isso é coisa É um apostador sem dinheiro. Não adianta. Essa coisa da venda e de comprar métodos de aposta. Tô aqui, tem um método de aposta tal, X e tá funcionando. Dá certo isso? Eu vou pela mesma linha do que eu tava falando na resposta anterior, assim. Sim, tem muita gente boa que vende isso. E, infelizmente, sim, tem muito picareta que vende isso também. Então, é a mesma situação. Vai comprar... na verdade, assim, você tá falando de métodos, mas tem muito tipster também, né? Que é o cara que vende a aposta pronta, vamos dizer assim. Ele fala pra você, olha, no jogo aqui você aposta no time X, você aposta no over 1,5, enfim, né? Tem de tudo. Tem muita gente muito boa no mercado. Tem muita gente que ganha dinheiro apenas seguindo essas pessoas e consegue ganhar um bom dinheiro. De novo, renda variável. Eventualmente o cara vai ter 1 mês, 2 meses, 3 meses ruim, a curva vai descer, né? Tem que ter dedicação, porque se você vai acompanhar o cara que cobre o campeonato australiano, sei lá, ele vai mandar às 7 horas da manhã. Se você vai acompanhar o cara que trabalha no final de semana, ele vai mandar no final de semana, né? Mas sim, tem muita gente boa. E também tem muita gente vendendo ilusão, né? O cara que falsifica, o cara que falsifica o print lá, fala lá que ele ganhou 5 mil reais numa aposta, sei lá, que você também pode ganhar e... Uma sacanagem. Mesma coisa, pesquisa, vai perguntar. É correto dizer, então, que a aposta não é sorte, é estudo. Sim. Porque muita gente pensa que é sorte. Não, vou pôr lá, é na sorte que eu vou ganhar. Tem o componente de sorte. O componente de sorte, num curto prazo, ele é muito presente, né? É a bola que bate na trave e entra, a bola que bate na trave e sai. Sim, né? pode acontecer. Claro. Mas no longo prazo, isso se dilui, né? Eu costumo fazer o seguinte paralelo.
os goleiros são treinados geralmente não, né? Sempre. Assim, goleiro, a bola vem, o goleiro tem que rebater, ele rebate pra onde? O certo seria rebater pra fora, mas os caras estão rebatendo por dentro da área agora, né? Estão tocando pro... Quando você diz pra fora, é pro lado. Pro lado. Então, assim, o cara é treinado. A bola vem, ele rebate pro lado. De cada, sei lá, 10 chutes, tô chutando aqui, não sei se é exatamente essa estatística, mas de cada 10 chutes, vai ter uma vez, duas, que o atacante vai estar do lado e vai fazer o gol. E aí alguém vai falar, pô, rebateu no pé do atacante. Não, ele fez o certo. Ele tá treinado para aquilo. Ele rebateu pro lado, né? Nas outras 8 vezes vai dar certo. 8, 9 vezes vai dar certo. É aí que entra um pouquinho do fator sorte. Né? Nas apostas é igual. Então, se eu fizer a coisa certa, repetidamente, ao longo de 10 apostas, 100 apostas, 1000 apostas, 10 mil apostas, o fator sorte vai se diluindo. Então, a bola que bateu na trave hoje saiu, amanhã ela vai bater na trave e entrar. O erro do juiz que não deu o pênalti, amanhã ele vai dar a meu favor e vice-versa, entendeu? Mas sim, numa aposta específica, tem fator sorte, lógico que tem. Vamos lá, dá mais um giro rápido aqui, ó. O Ed Panther, esse conhece, tamo junto, Gaspar. O William Vasquez, é o Edu, né? Edu. É meu companheiro. Edu, verdade. Edu, me perdoe, Edu Panther. Comentarista do Apostas FC. Aí, tá vendo só? William Vasquez, Gabon William Vasquez. Lembra do William Vasquez? William Vasquez, Gabon. Bilbao. Exatamente. Sabe tudo. Enfim, a alegria dos apostadores sempre será a grandeza. Zebra. Será a grande zebra? Abraço do mito da Vila Hortência. Que é mais gostoso você apostar numa zebra e ter o brinho. O brinho é quando a gente com a aposta vitoriosa, né? Porque as cotações são mais altas, você ganha mais, né? Sim, sem dúvida, né? Por outro lado, é bem mais complicado, bem mais difícil, né? Se pegar hoje a gente transmitiu hoje lá na Apostas FC, Roma e Fiorentina e Roma, né? Foi 2-0 e os gols saíram, se eu não me engano, acho que com 3 minutos e com 15, assim, 15 minutos estava 2-0 já. O cara que eventualmente apostou que ia ter 2 gols em 15 minutos. Esse cara ganhou muito dinheiro hoje. Agora, qual era a lógica de você apostar que ia ter 2 gols em 15 minutos naquele jogo? Nenhuma. A probabilidade disso é uma nenhuma. Então, é como se pegar um jogo da semifinal da Champions lá, o City e o Real. Cara, que o jogo fez isso aqui, né? Deu uma virada total. Exato. Cara, ali eu dei uma sorridinha aquele dia. O Luan tava acompanhando, eu dei uma sorridinha. Eu falei, não, eu vou aqui no Real, eu vou acreditar no Real. Acabando o jogo, eu falei, não vou encerrar. Nós falamos no ar que todo mundo falou Real, era unanimidade, ninguém falou City, daí, pô, o City tá ganhando, cara, sei que ela, os caras vêm lá e viram. Teve gente que saiu lucrando nesse jogo. Muita gente, né? Muita gente nesse jogo entrou no Real Madrid com o Real perdendo. E deu muito certo. E aí, porque tem isso, assim, uma coisa mais da paixão do futebol, peso da camisa. O time X tá vindo com um elenco muito bom, um treinador extremamente inteligente, mas vai jogar contra o Real Madrid que tem uma camisa extremamente pesada. Tem isso na aposta? Tem, e isso influencia inclusive nas cotações, nas odds, enquanto o mercado, qual o valor que o mercado coloca para você receber de volta, né, vamos dizer assim. Sei lá, um Real Madrid e Valência. Por mais que o Real Madrid esteja desfalcado eventualmente, tá com a cabeça na outra competição, vai jogar com o time reserva, a cotação do Real Madrid vai tá baixa. Com certeza. É muito, muito improvável que ela esteja alta. São Paulo e Santos. São Paulo e Santos, segunda-feira passada. Segunda. Inclusive a gente acabou remarcando por conta desse jogo. Eu transmiti esse jogo. Foi 1-1? Foi 1-1. 2-1 São Paulo, o gol no finalzinho. Eu fiz uma aposta no Santos mais 1, no handicap asiático, que é basicamente assim, o Santos, como se fosse para efeito da aposta, ele entrava em campo ganhando de 1-0. O jogo foi 2-1, com esse mais 1 que eu já tinha, né, que a aposta me deu, vamos dizer assim, ficou 2-2, eu tive meu investimento devolvido. Por quê? Que eu fiz essa aposta e vi muita gente fazendo. E muita gente também foi seco no Santos, na vitória do Santos. Porque a cotação do São Paulo estava muito esmagada. A cotação do São Paulo contra o Santos, se eu não me engano, era 1,30, alguma coisa. Era assim, algo como, sei lá, Liverpool e Liverpool e um time mediano da Inglaterra. Newcastle. Vai, que seja. Tá errado. A diferença entre de São Paulo e Santos não era daquele tamanho, né? Podia ganhar o jogo, como ganhou, podia, claro.
Mas é aí que você vai pegando, né, os erros, vamos dizer assim, do mercado. Então tinha valor ali entrar a favor do Santos, ou no handicap, ou na vitória, enfim, de acordo com a estratégia de cada um. Mas o mercado pesa demais. Naquele dia o mercado pesou o fato do Santos estar ainda em reconstrução, o fato do jogo ser no Morumbi e tudo mais. Mas quem conhece, quem viu, fala, peraí, não é pra tanto. A diferença entre os dois times não é desse tamanho. Realmente estava bem gritante. Deixa eu dar uma passada aqui, e aí eu quero que você explique um pouquinho, que você usou 2 termos aí, que para quem ainda não é deste mundo, são termos... Vai perguntando, porque a gente vai no automático falando os termos aqui. O Gabriel Rodrigues, galera do Apostas FC na área, Apostas FC, onde obrigado, hein? O Rodrigo, inclusive eu tô no site, no portal dos caras aqui, e obviamente, dei uma passada de olho aqui, mas é bem legal, tem bastante conteúdo, realmente muito conteúdo. A Leide Moreira, a FC na área, bebê, cuida desse like, turma. William Vasques, Atlético de Bilbao e Real Madrid, Atlético paga mais. Realmente, no final de semana teve Atlético, aliás, não foi Atlético, foi Atlético de Madrid. Foi Atlético de Madrid, que ganhou o jogo, inclusive. E Real Madrid, e pro Atlético, a ODD, né, era maior. Eu confesso que eu não vi, mas assim, a grosso modo aqui, pode ser o fato do Real já ser campeão, né, a motivação não era tão grande, a motivação do Atlético... Do Atlético de Madrid, né, era grande, é tão grande que não fizeram o tal do passilho lá, exato, né, que é aplaudir os campeões. Acho que isso pesou, imagino eu. Agora, você usou 2 termos aí de outros tantos que existem neste mercado, que eu, por exemplo, eu vejo e não entendo absolutamente nada. ODD, e você falou de handicap. Explica o que é um e o que é outro, e a gente aí vai puxando para outros termos que são talvez termos técnicos desse mercado. Handicap é um pouquinho mais delicado, mas vamos lá. É o grande mito, né? Que todo mundo digita no Google o que é handicap asiático, vai ter 500 mil versões. Eu falei para você que a gente não aperta muito. A odd basicamente é a probabilidade. Então, o que é a odd? É a probabilidade que a casa te oferece para aquele evento acontecer. Então, vamos pegar um exemplo prático aqui. Eu falei do over 1,5, né, agora há pouco. Então, vamos o jogo lá tem São Paulo e Santos, vai. A odd do over 1,5 tá 1,80, ou seja, para sair pelo menos 2 gols. E a do under 2,5 vai estar, sei lá, 2,70. Tem uma continha simples de fazer, que é 1 dividido pela odd vezes 100. Então, 1 dividido... Quer fazer aí? Tem fácil a calculadora aí? Eu não vou saber de cabeça aqui. Você não é fácil no celular aqui. Eu já me embananei aqui. Não, tá aqui, vamos lá. Já não lembro. 1,80, né? Vamos lá. Então, para saírem 2 gols, vamos supor que a casa colocou 1,80, tá? 1 dividido. Isso você tem tabelas na internet, que é muito mais fácil do que ficar fazendo a conta. Só estou explicando aqui didaticamente. 1 dividido por 1,80 vezes 100 dá 55. Significa que a casa de aposta está dizendo que que existem 55% de chance de sair de terem 2 gols no jogo. E por que 1,80? Para que fica... Porque o número e não o outro? Não, porque não está lá 55%. Porque está com 1,80? Para que fique muito mais fácil de você entender quanto você vai ganhar. Se você colocar R$1, você vai ganhar 80 centavos. Se você colocar R$10, você vai ganhar R$8. Se você colocar R$100, R$80. E assim por diante. Né? Ou seja, você vai ganhar 80% do seu investimento. Né? E vamos supor que o under, né, que seja menos de 2 gols, estivesse a 2,70. Acho que foi o exemplo que eu dei. Mesma coisa. 1 dividido por 2,70 vezes 100 dá 37. Ou seja, teoricamente, existe 37% de chance de não saírem mais de 2 gols. E aí, no caso do 2,70, se você apostar, aí você ganha 170% acima do seu investimento. É só fazer menos 1. Então, 2,70 menos 1, 1,70. 170%. Ou seja, se você colocou R$100 e a sua aposta foi vitoriosa, você vai ter de volta 170. O seu 100 que volta, obviamente, mais 170. Né? No outro caso, você tem o seu 100 que voltam, mais 80. Né? O seu lucro seria de 170. Quanto maior a odd... Então, você viu que eu falei de 1,80 e falei de 2,70. Às vezes você vai achar 0,5, sei lá. Quanto maior a odd,
menor a probabilidade, menor a chance disso acontecer. Por isso, o seu risco é maior, mas o seu potencial retorno também é maior. Você pode ganhar mais dinheiro. E aí Quanto menor a odd, menor a E probabilidade. como saber se uma casa, um site de aposta oferece uma odd Maior justa? Que eles falam, da odd. Esse é o grande segredo. Esse é o pulo do gato. Aí que tá. É aí que tá. Isso é o que todo apostador que trabalha no longo prazo, que realmente quer ganhar um dinheiro ali, ele briga com isso o tempo todo. Qual casa tá oferecendo uma odd justa? Mas isso entra muito na questão, por exemplo, por favor, me corrija mesmo se eu estiver errado, mas isso entra muito, por exemplo, no mercado de ação. Sim. Porque você, por exemplo, você pega lá 10 mil reais e investe, por exemplo, nas ações do canal 102 Play. E como saber se o mercado está sendo justo, se esse dinheiro vai voltar para você? O cara investe 10 mil no canal 102 Play, de repente dá um retorno de, sei lá, 10 reais, 100 reais. Na hora da venda desse papel, né? Ou seja, é muito complicado de você entender, mas imagino eu que seja um paralelo muito próximo ali. Sim, não, sem dúvida. É o que a gente chama de ver valor na aposta, né? Por isso que eu dei aquele exemplo lá atrás, falar assim, uma coisa é eu saber que vai sair o gol. Outra coisa é, será que vale a pena apostar? O quanto tá pagando? Vai valer a pena eu apostar que vai sair esse gol ou não? Tem dois, assim, sendo bem simplório, vamos dizer assim, resumindo bem, tem duas réguas para medir isso. Uma eu falei do 1,80 que é 40 e poucos %, né? Se 55. Eu acho... 45? 55. Isso, 55%, exato. Porque se o odd 2 é 50%, isso quer dizer, até a gente confunde às vezes. São jornalistas, são humanos. Exato, Então... exato. Começa por aí, né? Se eu acho que existe uma probabilidade maior dessa coisa acontecer, e a casa está me dando isso, então significa que pode ter valor. Né? Se eu acho que a probabilidade de ter gol é 80%, então a odd justa seria bem menor do que 1,80. Seria, sei lá, 1,40, algo assim, 1,60. E ela tá me pagando mais do que vale. Do que vale na minha opinião. Na minha opinião, de acordo com a métrica XYZ lá que eu utilizei, a casa está me pagando mais do que aquilo vale. Isso é uma forma de medir. Outra coisa é tentar imaginar o longo prazo. Se eu fizer essa mesma aposta nesse mesmo cenário 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes, o que vai acontecer? Lá na frente, isso vai me ser lucrativo ou não? Nesse mesmo cenário, desses dois times desse jeito, com essas possibilidades, com essas condições, assim. Essa história do jogo da Roma hoje. O cara que apostou lá que ia ter 2 gols no comecinho do jogo, sei lá. Se ele fizer essa aposta 100 vezes, com certeza ele vai ter prejuízo. Hoje ele forrou, ganhou uma baita grana. Mas se ele fizer isso 100 vezes, com certeza ele vai ter prejuízo. Porque a chance disso acontecer, nesse cenário, com esses dois times, com esses formatos de time, ela é muito pequena. Olha que pergunta basicamente legal. É isso. Do handicap eu tô devendo, mas se quiser. Não, mas a gente... É que assim, a gente vai dando... A prioridade aqui é da galera que está participando junto com a gente. Então, tem uma pergunta aqui que eu achei muito sensacional. O Cardoso, primeiro ele mandou recado, né? Ouvi o Gasparini no Jornal da Manhã da Cruzeiro FM. Sim. Rapaz, tá Obrigado. vendo só? E aí, um grande abraço lá para os nossos amigos, nossos irmãos lá, o Nilson, Fábio, os Caios, né? Uma dupla de Caios, André Caião. E toda a equipe, a Alessandra e toda a equipe lá, um grande abraço, obrigado aí. Alguns a gente sabe que está sempre acompanhando aqui, o Caio é um desses, Caio Rossini é um desses. E o Cardoso fala o seguinte, ó, dá para apostar no São Bento? O clube ganha recursos vindo deste mercado de apostas? Não, que hoje em dia não. Não, assim, são duas perguntas, né? Dá para apostar no São Bento? Dá. O São Bento tá nas casas, quando o São Bento joga, tem ali o jogo do São Bento, normal. São Bento agora é Série A1, enfim, nem é o caso, mas mesmo as equipes, mesmo os campeonatos bem mais menos modestos, eles estão nas casas. É difícil um jogo ou um campeonato que não esteja, muito difícil. Então Série C, Série D, tá tudo... Sim, não, você tem assim, cara, campeonato da segunda divisão da Islândia,
Caramba. E assim, ó, a gente tá falando de futebol, tá? Você pode pegar qualquer esporte. Porque o William Vasco, Aí entra outra perguntou pergunta do aqui, né? basquete. isso Não, aqui, né? sim. Eu acho que começou Sim. no basquete, né? Se for pra pensar bem, foi basquete e NBA nos Estados Unidos que começaram a movimentar bastante, né? É possível. Eu confesso que eu não conheço tanto a cultura americana, assim, mas é possível. Lá tem uma... Em alguns estados é bem forte, né? Em alguns estados ali é um pouco mais rígido, enfim. Se dá pra postar no São Bento, se ele ganha alguma coisa, Sim. né? Não, os clubes podem ganhar dos patrocínios e tal, mas de novo a gente entra na regulamentação. Eventualmente o governo pode falar, olha, acho que não vai falar, mas aí é palpite meu. Isso aconteceu quando, me perdoe até te cortar, mas aconteceu numa época, foi discutido isso na época da discussão mais ampla da Mega Sena, né? Que isso, a loteria esportiva ser revertida, uma parte Isso. dessa verba. Aí dos veio clubes. a Loto Gol, é isso? Que aí vai uma parte. Acho que é Isso. Loto Gol. Que você vai lá e você assinala o time pra quem você quer que vá aquela partezinha. Não sei nem se existe essa loteria ainda. Eu mas acho que sou um péssimo jogador. E então, eventualmente, o governo pode falar assim: olha, então X% do que for arrecadado de imposto, não sei o que, vai para o Ministério do Esporte, que vai repassar para as confederações, que vai, por sua vez, repassar para os clubes. Acho que é bem improvável que isso aconteça. Até porque se aconteceu, o que vai chegar para os clubes é um valor ínfimo, né? Então, não. O que existe hoje é uma negociação, aí sim é um segundo momento, de direito de imagem, mais ou menos como acontece com os videogames, né? Direito de imagem, direito de transmissão, por exemplo, a Série A do Brasil, acho que a Série B também, enfim, ela é transmitida pelas casas de apostas no exterior, ela não passa aqui. Tanto que a gente aqui consegue ver muito jogo numa casa de aposta do exterior, né? Os jogos estrangeiros você vê ali tranquilamente. E tudo isso tem direitos de transmissão, né? Então, o Brasileirão, por exemplo, ele é negociado na TV por assinatura, na TV aberta, na TV do pay-per-view, em alguma plataforma de streaming e para as casas de apostas. E já existe essa negociação. Então, os clubes já ganham para terem os seus jogos transmitidos por casas de apostas. Mas aí, por conta da regulamentação, esses jogos não são transmitidos aqui para o Brasil, na casa, né? Mas é a única maneira hoje de um clube ser beneficiado. É até engraçado, né? Você entra nesse site de aposta que você coloca R$1 que seja. Já aparece, já abre a telinha na hora. Isso ali, é muito né, do legal, jogo. cara. Isso é muito legal. Você pode ali não apostar nunca, mas você gosta de esporte, você tem ali uma série de eventos esportivos ali, tênis, futebol, basquete, vôlei, enfim, que eles transmitem. O Luan me deu a oportunidade de fazer uma pergunta aqui. Você conhece o Lucas Pedroso. O Lucas Sim. Pedroso é o nosso Eu ia tocar Claro. ainda. diretor de jornalismo aqui. E a gente conversou, né, durante toda a semana. E a gente convidou o Gaspa e deu certo e tudo mais. Ele vai vir e tal. Cara, eu quero que você faça uma pergunta pra ele. Só uma. Como é que os caras conseguem ser tão mais rápidos do que a gente? Principalmente, por exemplo, o Lucas usou um exemplo. Se não me engano, ele estava num estádio, não sei se foi no SIC, eu acho que foi no SIC que ele contou a história. Acho que foi no SIC, que ele saiu um pênalti, enfim. E na hora que ele foi assinalar a aposta, né, ele falou, já tava lá, já tava anotado o negócio. Ele falou, como é que pode ser tão... Que internet é essa que os caras usam que é tão mais rápido do que a gente tá usando o cabeado com 600 megas. Você fala que a casa, no caso, já tinha fechado o mercado para ninguém apostar no pênalti. Exatamente, algo desse tipo assim, ou... Funciona assim, existem os scouts, né, inclusive eu tive a chance de conhecer um aí, nada a ver com o apostador, quando eu trabalhava no jornal, no Cruzeiro do Sul ainda, me fugiu o nome dele, mas enfim, a gente acompanhou muito o jogo da LSB junto, ele vinha muito aqui no ginásio para acompanhar os jogos, e aí ele me mostrava um pouquinho como é que é o sistema. Existem empresas de scout que fazem esse tipo de serviço. O que é o scout? É o cara que está lá no estádio, no ginásio, sei lá, ele está com um aplicativo no celular, né? Eventualmente ele fica até no setor de imprensa, eventualmente ele compra ingresso, vai na torcida e tal. E ele tem que ir, assim, ó, a bola cruzou a linha do gol, ele aperta um botãozinho aqui. Quando ele aperta o botãozinho aqui, é instantâneo. Porque aí as casas de aposta, não é que ele trabalha para casa de aposta, ele trabalha para uma empresa. Esta empresa vende o seu serviço para diversas casas de apostas. Existem várias empresas, né? E ela vende para diversas casas de apostas. E vende também para aplicativos.
SofaScore da vida, o Flash Score também, que também ele apita todo instante lá, né? O 365 Score mostra até o joguinho rolando Isso, lá, né? É a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. Então, tanto que você pode ver, é comum, assim. Jogador impedido, bandeirinha manteve, ele não deu impedimento para que o VAR ele seja acionado. A bola passou na linha, todo mundo sabe que aquele gol não vai valer. Todo mundo sabe, tá muito claro o impedimento. A bola passou da linha, ele aperta o botãozinho aqui, trava tudo. Né? O juiz voltou atrás, ele aperta o outro botãozinho lá, o mercado reabre, né? Então o sistema é esse. E aí assim, claro que tem problema de manipulação e tal. Então, por exemplo, ele tem que provar que ele está no estádio para a empresa. Eventualmente ele tem que tirar foto do placar no intervalo do jogo, no final do jogo, para provar que o resultado realmente foi aquele, né? Mas é humano, é o cara que está lá com o celularzinho. Caraca. Mas é doido, né? Porque o Lucas falou da internet. Onde que tem uma internet tão rápida? Da velocidade, né? Não, porque- que acontece a informação. Nosso 4G aqui no Brasil. Não, então, né? Mas qualquer estádio que você vai aqui na Arena Sorocaba, você vai na Neoquímica Arena do Corinthians, a internet é muito ruim. Acho que estádio é o pior lugar que funciona a internet, ruim, no é ruim. estádio. Aí de chip fato. via satélite aí já. Essa parte mais técnica eu não sei como funciona, mas é isso. É um scout que está trabalhando para uma empresa e as casas contratam essas empresas. O Lucas até confirma aqui que realmente é isso mesmo. Estava no SIC. O William Vasquez disse: vou apostar no time Ibis. Deve ser o que paga mais. Rapaz. Vamos lá, Gaspar. Handicap. Handicap asiático. Depois até conta a história porque é asiático. Basicamente Tenho assim. até medo. Handicap asiático, massagem tailandesa, essas coisas. Começa a me dar medo. Olha o horário. Basicamente assim, é você dar pesos para as equipes. Então você pode tirar pontuação das equipes ou aumentar pontuação das equipes. Então eu dei, por exemplo, o exemplo do Santos mais um. O jogo começa 0-0, obviamente. Para efeito daquela minha aposta, eu fui no Santos mais um, ou seja, eu dei um gol pro Santos. Para efeito da minha aposta. Então, se o jogo fosse 1-1, se o jogo fosse 1-0 pro São Paulo, 1-0 pro São Paulo, o placar real, eu não dei um gol pro Santos? Então pega esse 0 do Santos, soma com esse gol que eu dei, 1-1. Empatou, eu tenho meu investimento devolvido. Se o jogo fosse 0-0, 0-0 é o placar real do jogo. E eu não dei um mais um pro Santos aqui, eu dei um. Então, para efeito da minha aposta, o placar é 0-1. O Santos ganhou. E eu tava a favor dele. Então eu ganhei a aposta. Claro que isso se reflete na odd. Claro que isso se reflete, enfim, se vai ganhar mais ou menos de acordo com a facilidade ou a dificuldade daquela aposta. Fale do positivo, mas tem o negativo também. Então, São Paulo menos 1. Vamos supor que eu tivesse feito essa aposta. São Paulo menos 1. O jogo foi 2-1. 2-1. Se foi 2-1. Tira um gol do São Paulo. Ficou 1-1. Empatou. Tá tudo certo. Eu tenho meu investimento devolvido. Então, assim, aí existem nuances que são números quebrados. Menos 0,75, menos 0,5. Que daí você junta. O menos 0,75, por exemplo, você junta o menos 0,5 com o menos 1. É uma outra conta, enfim. É um pouquinho mais complexo. Mas a base é isso. Ou você coloca gols a favor de um time, ou você tira gols a favor de um time. E asiático porque diz a lenda, não sei se essa história é real, mas enfim, é a história que todo mundo conta, que havia um apostador na Espanha, que ele era fanático pelo Barcelona, e ele só apostava a favor do Barcelona. Só apostava a favor, mas obviamente ele ganhava pouco dinheiro, porque as apostas a favor do Barcelona, elas são muito fáceis de serem vencidas e tal, pagam pouco. Até o dia que ele teve a ideia de chegar numa casa de aposta e falar o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, você me paga mais e eu também corro mais risco. Então toda vez que o Barcelona entrar em campo, para efeito da minha aposta, o Barcelona entra perdendo por 1-0 ou por 2-0, sei lá, dependendo do jogo a gente negocia aqui. Pode ser? Não, pode ser. E esse cara era de origem asiática. Aí isso é o handicap, né? Como ele era de origem asiática, virou o handicap asiático. A casa viu que, o negócio funciona. E virou uma febre no mundo. Enfim, é um dos mercados que hoje o mundo inteiro mais utiliza. De novo, não sei se é verdade, se é lenda, mas é a história que todo mundo conta e eu acho bem legal, assim. É bem lúdica. Mas é isso, né? É o cara falar, eu apostar que o Barcelona vai vencer, além da aposta ser muito fácil, eu não vou ganhar quase nada aqui. Agora, eu apostar que o Barcelona começa o jogo perdendo por 2-0,
entre aspas, e precisa vencer. Aí, Quanto mais óbvio é o resultado, menos a pessoa ganha. Menos é pago, vamos dizer assim. Quanto maior a probabilidade daquilo acontecer, né? Menor é o retorno que vai ter. Então, vamos sair um pouquinho do esporte, vai. A gente tinha marcado entrevista aqui. Então vamos supor que existia uma aposta de que eu viria aqui dar entrevista hoje. Pô, isso ia pagar o quê? 1%. Porque é óbvio, tá marcado e tal. Ah, não, vamos fazer uma aposta que eu liguei às 19h55 falando que o meu pneu esquerdo do carro furou. Obrigado. E, sei lá, eu não posso vir, mas eu venho no dia 25 de julho de 2023. Tô, né? Pô, isso aí vai pagar 500%, porque eu acho, qual é a chance disso acontecer? Né? Se alguém postou nisso, já levou bolada. Então é isso. Gaspar, são 8h57 e a gente vai, obviamente, o papo quando é um papo gostoso, a gente vai esticando, e a gente vai esticar hoje, excepcionalmente, a gente vai esticar um pouquinho o nosso Na Galera do Esporte. E eu vou entrar num tema agora, e daqui a pouco a gente vai sair um pouco desse tema do mercado de apostas. Obviamente, eu falei a gente comentou com você que a gente ia falar um pouquinho também da sua experiência na beira do campo e tudo mais. Mas agora eu vou entrar num momento agora que de repente é um momento um pouco mais delicado desse mercado. Lá em 2005 houve uma sequência de manipulações de resultados no futebol brasileiro acima de tudo. Edilson. O ex-árbitro Edilson Pereira de Carvalho aprontou, fez uma lambança com a arbitragem. E isso tinha um envolvimento. E aí eu quero até que você, se puder, refrescar a memória, mas naquele momento o escândalo que veio à tona foi de que era um mercado de apostas que tinha pago o Edilson Pereira de Carvalho para que manipulasse resultados. Entre estes resultados, um jogo entre Santos e Corinthians na Vila Belmiro. O Santos havia vencido por 3-1, esse jogo voltou, o Santos perdeu, teve um quebra-quebra danado na Vila Belmiro, me lembro como se fosse hoje disso. Ou seja, óbvio que você está falando de partes que são legais, que eu acho que são bem interessantes. É um exercício que se faz na matemática mesmo, é cálculo e tudo mais, e você aprender, mas há esses momentos também de que, infelizmente, acontece esse tipo de situação. Aquele campeonato brasileiro, vencido pelo Corinthians, com o time que era comandado pelo Carlito Teves e tudo mais, foi um campeonato que infelizmente ficou manchado, sem tirar os méritos do Corinthians. Eu não estou aqui, e para você que é corintiano, que acompanha na Galera Esporte, ninguém está tirando o mérito do Corinthians. O Corinthians venceu porque 2005? Tinha que vencer, ponto, em 2005. Porém... apesar do pênalti no Tinga, né? Do Tinga, né? Todo mundo fala. Aí é outro jogo, era o jogo que não estava comprado, não. Mas ele ficou manchado por essa história toda que teve, a história envolvendo o ex-árbitro Edilson Pereira de Carvalho. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque infelizmente manchou. E aí entra essa questão da primeira pergunta que eu te fiz. Isso é legal? É por causa do 7-1 que ele tá falando isso. Inesquecível, né? Alemanha 7, Brasil 1, inesquecível. Corinthians 7, Corinthians 7, Santos 1, ele não lembra. Não teve outro 7-1. Apaguei da memória. Cara, é assim, ó, isso existe, não é pouco, e é um dos pontos em que a própria legalização e a regulamentação vai ajudar muito a combater. Quem dera se todos os escândalos fossem igual ao do Edilson, que foi pego, né? Se não me engano, teve um também muito famoso na Inglaterra. Teve um que foi muito famoso. Mas eu não vou me lembrar agora. Mas existe e não é pouco. E assim, a gente ouve muitas histórias. Quanto menor o campeonato, quanto menos atenção, menos mídia. Até por isso que esse caso de 2005 chamou muita atenção, porque, Série A do brasileiro, não era, né? Era algo mais improvável de acontecer. Quanto menos mídia o campeonato tem, o jogo tem, é mais fácil de haver essa manipulação. Agora, existe um fato. A parte menos interessada em que aconteça isso são as casas de apostas. Porque quem menos ganha, aliás, quem só perde com isso são as casas de apostas. O que é a manipulação? Junta nós 4 aqui e fala assim, vai jogar aqui o Kishundoku, não sei quem é lá, e eu conheço o goleiro. Vamos apostar que vai ter 9 gols no jogo e a gente dá uma grana pro goleiro e o goleiro vai tomar os 9 gols. Beleza? A gente vai arrebentar. Claro que esse jogo ele pode passar depois por uma investigação, porque são apostas bem fora do padrão, digamos assim, muito dinheiro envolvido,
Mas vamos supor que passe. A grosso modo, a gente vai arrebentar com a casa de aposta. Porque a gente vai pegar muito dinheiro, vai colocar lá que vai ter esses 9 gols, esses 9 gols vão acontecer e a casa de aposta vai ter que pagar a gente. Então, quem menos tem interesse que isso aconteça é a casa. Né? Até por isso que as casas investem muito hoje. Existe uma empresa muito forte que é a Sport Radar, que tem contato com federações, com a CBF e tudo mais, que ela investiga o tempo todo possíveis casos de manipulação. Então, assim, entrou um dinheiro a mais aqui, o negócio está esquisito, a Sport Radar imediatamente avisa e não raras vezes o jogo é suspenso na casa. Né? Então, sei lá, campeonato... Sport Radar faz uma auditoria ali do... Exato, campeonato maranhense da 2ª divisão, vai. O quanto é o normal de ter investido aqui por jogo? Não, vou chutar o número aqui, tá? Não é uma informação, não sei. Sei lá, 20 mil reais. Vamos supor que geralmente jogos lá da 2ª divisão do Maranhense, somando todos os mercados, o pessoal investe 20 mil reais ao todo, em média. Tá, tô investindo 100 mil no jogo aqui. Falou, peraí, o que tem esse jogo de especial? Tá 5 vezes mais? Tô investindo muito aqui que o jogo vai ser 3-0 pro time tal. Que é um mercado secundário, o mercado de você acertar o placar, ou que vai ter 17 escanteios, sei lá, sabe? Você fala, opa. Então a Sport Radar, ela tá de olho, ela imediatamente comunica as casas e não raramente os jogos saem sem trocadilho, os jogos saem do radar das casas, né? Esse jogo fica indisponível para aposta e vai para investigação. Que existe. Nos esportes individuais é mais fácil ainda, porque é mais difícil de você ter esse controle, né? Como é que você prova que um tenista entregou o jogo? Porque no futebol você vai ter que convencer, sei lá, 3, 4. No tênis você convence 1. No basquete, que são 5, se convenceu 2 é meio time, praticamente, né? Então, quanto menos gente envolvida, mais fácil de acontecer essa manipulação. Mas quanto mais o tempo está passando e os recursos estão aumentando, tal, maior também é esse combate à manipulação, que é ruim para todo mundo. Acho que até por isso, quando acontece qualquer coisinha diferente num jogo, né? Você vai lá, pega um Palmeiras e Fluminense que aconteceu agora, ficou aquele jogo parado, 1-0, ficou 1-1 no finalzinho. Beleza. Mas sai do nada lá um 7-1 que seja. Aí começa. Aí vai fazer teste antidoping, aí vai fazer conversa com a seleção, com a federação, aí vai fazer conversa com o time inteiro. Porque é muito difícil acontecer, né? O que sai do padrão. O próprio 7-1, né? Do Brasileirão. Depois com aquela coisa lá com a federação, Federação Brasileira, conversando com o diretor, conversando com o cara, porque o cara conversou com o cara da FIFA, aumentou ainda mais. Nessa época o que chamou muita atenção foi a agilidade, foi a rapidez. Obviamente que isso aconteceu, acho que em 3 ou 4 rodadas. Em 2005? Em 2005. E nem era no Brasil, né? Posso estar falhando a memória aqui, mas acho que as apostas naquela época nem eram tão... não, com certeza não eram tão fortes aqui. Então é um mercado que engateava muito. Se eu não me engano, eram apostadores da Ásia, sim, algo assim que... do Oriente Médio e tal. Mas o que chamou muita atenção foi que foi muito rápida. A investigação ela foi muito rápida. O Edilson confessou, né? Confessou e ele falou que tinha mais situações envolvidas, mas que ele era o principal responsável. Bom, Lucas Pedroso, agora é hora de apostar muito no Milwaukee Bucks contra o Boston Celtics. O Lucas, eu acho que é um daqueles caras, por exemplo, eu sei de um cara que odeia Boston Celtics, e você conhece. Chama-se Nilson Duarte. Eu não sabia disso. Se me lembro bem, Nilson Duarte é um cara que não gosta do Celtics. E eu acho que o Lucas é também, porque não é a segunda semana acho que ele fala alguma coisa contra o Celtics. Eu também não sou fã, mas aqui eu acompanhando aqui o negócio. Será que tá vendo se já não tá interessado? Então, o jogo tá rolando agora. Tá rolando agora. Mas pro Milwaukee tá... Coloca lá para o pessoal ver na câmera. Isso, aqui, coloca lá. Isso. Aí vai mudando. A odd do Milwaukee nesse momento 1,44, vai em média. Ou seja, ele é super favorito. Não entendo de basquete, tá? Não tô falando só com base no conhecimento dos outros aqui. Nos números. O Speed aqui. Milwaukee é atual campeão do NBA, né? E até o Antetokounmpo lá, que é o cara que arrebenta, né? O cara que arrebenta mesmo, esse nome estranho aí. Gaspar, você se lembra de um resultado absurdo que pagou muito? A pergunta é do mito da Vila Hortência, William Vasquez. Pra mim,
Não. Não, porque o meu estilo de apostar, assim, eu também aposto, né? Só para fazer um parêntese, hoje eu trabalho 100% focado nisso, produzindo conteúdo para apostas e faço um pouco também da parte administrativa da Pós-FC, que é a empresa onde eu trabalho. Mas paralelo a isso, eu tenho a minha vida de apostador. Minha vida de apostador ela é bem rasa, digamos assim. Eu não consigo hoje viver de apostas de jeito nenhum, nem... Você aposta só no futebol, quando aposta? Não, eu faço um pouco de corrida de galgo, que é cachorro. Que é bem legal também, mas aí mas aí eu uso. Eu já vi, eu já assisti. Esse aqui de corrida de cachorro. Mas aí eu uso. Tá famosa também. Eu uso um sistema que ele me informa ali quais são. Eu não entendo nada, assim. Eu não sei dizer, olha, esse cachorro é melhor do que aquele e tal. Eu tenho um sistema ali que eu contrato e que ele me fala. Mas é uma coisa que. Mas é bem legal. Mas não tem isso. Mas o cachorro pode ser bom, mas tropeça na hora. Aí a bola que bate na trave sai. Tem um rapaz aqui, eu não vou falar, não vou citar o nome dele, mas eu sei que ele tá assistindo. Ele falou esses dias assim, não, eu vou. Vamos aqui, vai, pode te brincar. Vamos lá. Colocou lá, vou colocar aqui 10ão aqui nesse cachorro, no cachorro XYZ lá, no cachorro vermelho e preto. No top. Porque eu vi esse cachorro nascer, eu sei da linhada dele. Cara, foi ou não foi, Luan? Mas falou até o nome do pai e da mãe do cachorro. Falou não, os pais do cachorro quando casaram, eles tiveram a noite no lugar X e tal. Resumindo a brincadeira, o cachorro não ganhou. Não ganhou nada. Mas ficou em último, cachorro. Era pra apostar contra o cachorro. Mas enfim, né? Obviamente que a gente brinca um pouquinho aqui, mas ele sabe que é ele. Não, ele e sabe. outra coisa, UFC. Esse final de semana, o rapper lá, o Drake, perdeu 600 mil dólares. Pois é. Apostou contra o Charles do Bronx, brasileiro, contra o... Esqueci o americano que ele lutou. Eu sei. Gate lá. E você sabe que isso é uma coisa que eu ainda não consegui ter uma opinião formada. Cada vez que aparece a notícia lá que o Drake... Não, o Drake. Tá. Eu não sei se é bom pro nosso mercado, que eu digo mercado de apostas, ou se não. Porque, assim, é legal porque divulga, fala, olha, tem essa questão acontecendo. Por outro lado, é um cara apostando uns valores absurdos e não sei até que ponto isso é legal, assim. Não do ponto de vista legal, né, de jurídico. Até que ponto de vista bacana, né? O cara que tá aqui apostando R$5, R$10, vê o outro colocando 600 mil lá, e que é um dinheiro que pra ele não vai fazer diferença, enfim. Mas só pra concluir, eu sei lá, 80%, 90% da minha vida apostador é futebol. Eu faço um pouquinho de cachorro, que eu acho legal, muito mais por diversão mesmo, porque eu tenho lá o sisteminha que me indica. E fiz muito tênis. Hoje eu tenho feito muito pouco por conta de tempo mesmo, mas tênis eu gosto bastante. Eu nem lembro porque que a gente chegou nesse... É uma pergunta do William Vasquez. Deixa eu ver aqui a pergunta do Vasquez. Lembra de um resultado absurdo? Então, e aí o meu estilo de... Então, assim, eu trabalho full time com apostas e tenho a minha vida de apostador correndo paralela, mas que não me paga, não põe dinheiro na minha mesa. Mas você não fica no sofá, então, ali. Não, pelo contrário, trabalho... é suor. A minha vida de apostador não põe dinheiro, não põe comida na minha mesa de forma nenhuma. Espero que um dia consiga um pouco, mas hoje não. Mas no meu estilo de apostador não é de odds altas, de grandes apostas assim, mais complicadas, mais difíceis. Por isso que eu não consigo responder pro William, assim, pra mim, assim, não, olha, aquele dia eu peguei aquela virada, odd 50, não... É tudo mais... Eu tava falando, né, do jogo do campeonato inglês de ontem, né? E aí eu tô conversando com meu pai, trocando ideia com meu pai. Pai, não sei o que. Meu pai dando risada com o TikTok lá e mostrando vídeo do TikTok. Moderninho, hein? Pois é, rapaz. Tá com 74, velhinho. Com 74 descobriu o TikTok, agora não faz vídeos, mas se diverte lá com os vídeos assistindo. que ele vê. E eu vendo, esperando começar a corrida, né? Ia começar a Fórmula 1. Eu sou um daqueles muitos apaixonados para Fórmula 1, mas que muitas vezes assiste, observa, tem opinião formada sobre algumas coisas, mas não segura. E aí eu vi lá, era o jogo do Manchester City e Newcastle. Tava 3-0 pro City. E aí apareceu a odd lá para colocar para o City fazer o quarto gol. Eu fiz tudo, eu falei, puta, eu vou entrar nessa aí. Eu acho que o City faz o quarto gol. Tava com 80 minutos de bola rolando. Eu vou entrar nessa aí, eu acho que tem chance do City marcar o quarto gol. E conversando com meu pai, fiz tudo, esqueci de finalizar.
Só que eu sou assim, eu faço a aposta e largo o celular, vou fazer qualquer outra coisa, não vou ficar bitolado nisso, como eu falei, eu entrei pra brincar e beleza. Larguei o celular como eu faço, fui brincar com meu sobrinho, conversando com meu pai, meu sobrinho veio, tio, não sei o que. Acabou o jogo, veio a notificação no celular do próprio Google, né, veio a notificação, 5-0, eu falei, puta, legal, né, vou dar uma olhada lá. Esqueci de fazer, Putz. aí eu olhei pro meu pai e falei assim, ó, na brincadeira aqui eu deixei de ganhar 50. Aí ele falou, pô, mas como assim? Eu falei, tá aqui assim. Eu falei, nossa, cara, óbvio, né? E que fique isso muito claro, Rodrigo, aproveitando a sua estada aqui, óbvio que é uma curiosidade, mas que fique isso muito claro. Na Galera Esporte, ele não está incentivando você entrar neste mercado, você investir o que você não tem, muito pelo contrário. A nossa ideia e o desejo de trazer o Rodrigo aqui hoje foi para a gente esclarecer algumas dúvidas para quem já está no mercado ou para quem tem vontade de conhecer um pouquinho mais. Porque seja isso, por sua conta em risco, você é responsável pelos seus atos, você é responsável pelo seu pensamento, pelo aquilo que você quer fazer da sua vida, e a gente sempre vai deixar isso muito claro. Nem eu, nem o Gaspa, Luan ou qualquer Casão, qualquer um de nós estamos incentivando. Até fica a pergunta para você esclarecer. Há riscos. E os riscos são muito altos. Muito, lógico. Por isso que eu falei, coloca o dinheiro, se você for colocar, o dinheiro que você pode perder. O dinheiro que você não conta com ele, né? Existe o risco do vício, e aí é um risco que ele não é, como é que eu posso dizer assim, culpa, entre aspas, das apostas, né? Qual é a culpa, na minha visão, obviamente, né? Qual é a culpa do álcool no vício do alcoolismo? Não, a culpa não é, culpa acho que nem é a melhor palavra, mas enfim. Por que a pessoa é alcoólatra? Não é por conta do álcool, é porque ela tem uma questão no organismo dela lá que ela não pode com o álcool, né? Por que a pessoa é viciada em jogo? Porque ela tem uma questão ali psicológica que ela não pode jogar, né? Então, mas sim, existe o risco. Existe o risco até do vício, existem entidades que cuidam disso e tudo mais. E existe o risco financeiro, claro que existe. Por isso que, primeiro, não coloca mais do que você pode perder, porque você pode perder, especialmente no começo, vai perder. Tem algo que a gente fala muito que é gestão de banca, né? Que é o quê? A banca é o dinheiro que você tem para apostar, né? Via de regra, assim, o que se recomenda é que você divida a sua banca em pelo menos 100 unidades. Então, ou seja, se eu tenho lá 100 reais para apostar, minha unidade vai ser de R$1. Ou seja, cada aposta que eu fizer vai ser de R$1, né? Eu tenho que perder 100 vezes para eu perder todo o dinheiro que eu tenho. 100 vezes seguidas para eu perder todo o dinheiro que eu tenho, né? Então isso é a gestão de banca, nada mais do que uma gestão de risco, né? Tem gente que faz com 200 unidades, com 50 unidades, enfim, 100 unidades é um número meio que convencionou-se aí no mercado, que muita gente trabalha, eu inclusive. Mas sim, existe muito risco. E existe um outro lado também, né, Douglas, que acho que é legal comentar, que a gente tá falando muito aqui da parte técnica, né, do cara que vai lá e põe a aposta e ganha e perde, enfim, e tudo isso é muito bacana também. Mas com esse advento da legalização e agora com a regulamentação batendo na porta, é um mercado de trabalho, é um mercado de ganhos financeiros, assim, pro país e para as pessoas, de maneira geral, e gigantesco, né? Então, eu hoje... Tudo bem, eu aposto, eu tenho ali minha banca, eu faço minhas apostas, mas eu não vivo das apostas, eu sou um profissional que vive de apostas. O que eu sou hoje? Eu sou um jornalista com uma bagagem grande no jornalismo esportivo, que se especializou em apostas e hoje eu consigo ter um emprego, eu tenho um empregador, que é o Aposta FC, que me paga para eu comunicar sobre apostas. Do mesmo jeito que a própria Aposta FC tem um social media, que é o cara, que é o Rafa, um beijo pra ele lá em Minas, que ganha pra cuidar do Instagram, das redes sociais, e, enfim, planejar ações e tudo mais. Você tem advogados especializados, você tem designers, redatores, e isso vai aumentar cada vez mais. Então, assim, a indústria, independentemente do cara ser apostador ou não, claro que ele tem que minimamente conhecer, né? Mas a indústria, ela tá crescendo de uma maneira gigantesca. E todo o ganho disso, ele tem que ser, obrigatoriamente, ele tem que ser declarado também. O ganho com as apostas. Isso. Então, vou virar maquininha de repetir as coisas, mudar o disco. Depende da regulamentação. Tá.
Mas Hoje, se eu não me engano, você deveria declarar como... Ah, me fugiu o nome. Quando você declara como autônomo. Tá. E aí tem um valor por ano que eu não me lembro agora, mas enfim, é um ganho como autônomo. Com a regulamentação, aí sim, aí vai haver ali, o governo vai determinar, olha, qual é o imposto que as casas têm que reter na fonte, ou que você tem que declarar depois, como é que isso vai se dar, né? Mas tem uma corrente dos apostadores que obviamente não tá gostando disso, porque hoje o cara praticamente não paga imposto, mas eu tô do outro lado. Eu acho que o imposto tem que ser justo, e a gente não sabe se vai ser ou não, aí é uma outra história, mas sim, tem que gerar imposto, tem que pagar. Ué, se eu tô tendo lucro, se eu não tô tendo lucro, não, obviamente. E se eu não tô tendo lucro, a casa que pague, na minha concepção. Mas se eu tive um lucro, da mesma forma que alguém que opera na bolsa tem que pagar, alguém que faz um investimento bancário, tá lá retido na fonte, o cara que ganha na loteria paga imposto sobre o que ele ganhou. E se cada mais vezes você quer sair dessa zona cinzenta, né, que você comentou, quanto mais legalizar, super a favor da regulamentação. O medo que a gente tem, assim, é que as notícias que vêm é que eventualmente o imposto pode ser um pouco pesado demais. Mas assim, nada tá preto no branco ainda, né? Tem que esperar realmente a coisa acontecer. E quando que a pessoa ganha na aposta, ela já pode resgatar na hora ou fica lá? Como é que funciona? Via de regra, quando você entra numa casa, você coloca o valor e você tem que girar aquele valor. Fica uma conta virtual, vamos dizer ali, né? Aquele dinheiro seu tá lá, mas você não pode, a gente costuma brincar assim, a casa não é banco. Então, se eu pus R$100 lá e eu fiz uma aposta de 50, eu vou poder tirar, assim, cada casa de aposta é um caso. Tô falando assim de maneira genérica como funciona na maioria delas. Eu vou poder tirar o relacionado àqueles 50. Os outros 50, como eu não apostei ainda, eu não girei aquele dinheiro, entendeu? Ela não permite que eu tire. Então você tem que girar aquele dinheiro pelo menos uma vez. Mas por isso que a gente fala que não é banco, né? Eu não posso ir lá depositar hoje, amanhã eu vou lá e saco. O que eu rendi com esse primeiro 50 eu já posso tirar. Teoricamente sim. Depende muito de cada caso, mas via de regra sim. É porque aqui eu acho que o Lucas usa, você não pode, né? Você tem que terminar primeiro todo o valor debitado. Pode ser também, pode ser. Existem os tais termos e condições, né? Que quase ninguém lê, mas que toda casa tem. E essa é uma questão, a minha esposa, ela tá no 7º período de Direito, né? E ela fala muito em relação a isso. Você leu, você acessou lá, você comprou lá um pacote de streaming da loja amarelinho.com. E aí, por falar em amarelinho, capacete de Lewis Hamilton, que tá passando um perereco nessa temporada, hein, meu companheiro? Vou te contar, e ontem sobrou para todo mundo, principalmente pro engenheiro da equipe lá, sobrou para todo mundo. Mas enfim, ela fala lá, você comprou lá um pacote de streaming do amarelinho.com. Você leu as condições? Não. Mas como você não leu as condições? Então você não tem muito o que reclamar. Porque o cara enfiar em você lá... Sim, sim. E é uma questão o regulamento do negócio, né? Muitas vezes você perde por não perder ou não investir 10 minutos para ler o que você tá adquirindo. Né? Isso Gaspar, muito bom ter você aqui. Agora a gente vai partir rapidamente para a sua experiência como jornalista e principalmente no jornalismo esportivo. Bora! Como é que é essa experiência? Até porque, aí eu vou te confessar uma coisa. Eu trabalho lá na Universidade de Sorocaba e muitos dos alunos vêm me perguntar sempre, né, como é que é trabalhar na beira de campo? Pouquíssimas vezes eu trabalhei na beira de campo. Pouquíssimas, raríssimas vezes. Na maioria das vezes fazendo posto. Então tinha um jogo de uma importância maior e eu... fui escalado para um jogo de menor importância, mas tinha que estar no estádio fazendo posto. Então, raríssimas vezes eu fiz beira de campo mesmo. Como é que é essa experiência de você estar ali na beira do campo? Muitas vezes, para quem não sabe, o jornalista do rádio, ele não fica do lado do banco de reservas, como ficam, por exemplo, os jornalistas da emissora detentora dos direitos. Ele fica atrás de um dos gols, escolhe um dos gols e fica atrás. Como é que é essa experiência? Sol, chuva e tudo mais? Uma maravilha, cara. É uma das melhores, das coisas mais gostosas que a gente pode fazer. Eu fiz reportagem de campo até, sei lá, 2019, algo assim. E é muito bom, é muito perrengue. Você falou alguns aí, né? Sol, chuva e tal.
Mas o jogo que você vê na beira do campo não é o jogo que você vê na cabine, não é o mesmo jogo que você vê na arquibancada e nem que você vê na televisão. Quem tá na beira do campo vê só o que quem tá na beira do campo vê. Ouve só o que quem tá lá ouve, né? E aí entra muito a veia do repórter, né? De você estar no lugar. De você... Eu brinquei outro dia no meu Instagram, assim. Eu coloquei a narração do... A gente transmite muitos jogos lá na Pós-FC no YouTube, né? Uma transmissão voltada para o apostador. E a gente fez o jogo do Vídeo Real, a classificação do Vídeo Real para a semifinal da Champions. E aí eu coloquei isso. Falei, melhor do que ver a história é registrar a história. Então é isso. Você tá lá registrando a história. Essa é a veia do repórter, né? Então, e a beira do campo, para o futebol especificamente, a beira do campo acho que é onde as coisas mais acontecem, né? Você tá no calor do momento. Hoje em dia, assim, faz um tempo já que eu não faço isso, tal, mas a gente vê, já na reta final da minha experiência aí já era um pouco assim, hoje cada vez mais, né? Tá ficando mais chato, mais burocrático, né? Então não tem mais aquela coisa de você chegar no jogador no calor do momento, né? Hoje é o time quem escolhe o jogador que vai dar entrevista no final do jogo. Você tem ali uma série de regras para seguir, né? A pandemia então piorou ainda mais essa situação toda. Mas assim, eu sou da época que, eu já entrevistei muito jogador pelado. Muito, no vestiário. Profissional. Amador então nem se fala, jogo de várzea então, nossa senhora. Mas eu sou da época, cheguei a pegar o final da época em que terminava o jogo, você ia lá pra porta do vestiário, todos os repórteres, tava ali uns 10 minutos, o pessoal rezava, tal, o técnico falava alguma coisa, abria a porta e você entrava. E esperava o cara tomar banho, o cara tava se enxugando, você ia lá entrevistar o cara. Se quer mais quente do que isso, o cara tá com a cabeça no jogo ali, né? Então... O Neto adorava isso. Né? O Neto adorava isso. Né? Mas por que lá e não ali no campo ainda? Não, no campo sim, no primeiro momento no campo, né? Mas que eu saí do campo e fui pro vestiário, né? Mas você quer pegar aquela entrevista, você quer saber o que ele vai falar. Né? Eu usei isso como exemplo pra dizer assim, que as coisas estão mais chatas. É que gourmetizou muito, protocolos, né? Tem tudo... Isso, gourmetizou. O cara não pode dar uma entrevista sem camisa hoje. Exato, exato. Mas assim, à beira do campo você vê um jogo que você não vê em outro lugar e tem experiências que você não tem em outro lugar, assim. É muito gostoso. Sem sombra de dúvida, assim, eu digo que das funções que eu exerci no jornalismo esportivo é a mais gostosa. Que você fez comentários também, você foi comentarista também, né? Em algumas jornadas. Fui comentarista, fui apresentador por muito tempo, especialmente aqui na Cruzeiro, né? Apresentar também é muito gostoso, E a dinâmica é porque totalmente... você tem o controle de tudo que está acontecendo, né? E acionar os repórteres, acionar o narrador, o comentarista, enfim. Mas eu tenho certeza de uma coisa que o senhor não fez. Na mídia impressa fiz muita coisa, enfim. Tenho certeza de uma coisa que o senhor não fez. E aí eu vou... Sabe quem tá aqui agora? Quem chegou agora? Falou que chegou atrasado? Nilson Duarte. Nilson Duarte. Tá vendo só? O Diário de um Narrador. Cheguei agora, vou assistir tudo depois, passando para registrar que sou fã do Rodrigo Gasparini e do Douglas Vale. Já falamos mal de você pra caracas aqui, Nilson. Mas uma coisa que o senhor não fez: operar, apresentar e reportar. Operar não. Você sabe que operar é a minha, né, meu calcanhar de Aquiles. A única coisa que eu nunca fiz em rádio foi operar. Verdade. Eu não sei ligar o botão, assim, cara. Eu acho que já aconteceu, assim, do operador ir no banheiro e falar, aconteceu. Eu fazendo plantão, né? Plantão no estúdio, né? Que é aquela coisa, saiu o gol aqui, saiu o gol ali, né? A cada 5 minutos gira e tal. E o cara tá apertado e fala, olha, se sair gol, aperta esse botão aqui, aquela vinhetinha do gol. Beleza? Beleza. De resto, fica tranquilo. Tá bom. E não aconteceu nada. Mas assim, não sei ligar a mesa, não sei. É uma frustração, vamos dizer assim, que eu tenho. Mas olha, sem falsa modéstia, assim, eu acho que foi a única coisa que eu não fiz em rádio, cara, foi operar. Já narrei, comentei, reportei, apresentei, já dei resultado do Jogo do Bicho em rádio. Caramba. Lá nos anos 90. Você tá ligado com a aposta faz tempo. 6 horas da tarde, era lá na minha cidade, né, Salto, era uma rádio AM e eram as placas premiadas. Inclusive se você ouvir aí, de vez em quando você acha em alguma emissora do interior e tal, placas premiadas, 6 da tarde. Aí você tem nada mais do que o resultado do Jogo do Bicho. Que é outra coisa, né, que assim,
não é legal. Agora tá virando legal, mas enfim, sempre existiu, todo mundo sabe que tem, todo mundo joga e tá tudo certo, né? Então é mais fácil de já legaliza, regulamenta, vira imposto e tá tudo certo. Eu acho que o maior deles que mais movimentou isso foi Castor de Andrade, né? Eu acho que foi o maior que movimentou muito. E aí tem um documentário, e aí vale a dica também, se os colegas não acompanharam ainda, eu não tive a oportunidade de ver inteiro, eu vi em flashes, mas um documentário do Castor de Andrade no canal Globoplay, que quem viu ele completo diz que é sensacional, que conta muito, inclusive essa história principalmente do Jogo do Bicho, ela passa por dentro do campo de futebol, ela passa extremamente por dentro do campo de futebol. Vamos lá, o diário do narrador aqui, o Nilson tá falando assim, eita, preciso ver inteiro mesmo o programa, agora fiquei com medo. Ardeu a orelha. A gente falou bem do Boston Celtics. Por falar nisso, Nilson, eu sei que você tá aí, fala aí, você não curte muito Boston Celtics, né, cara? Fala a verdade, fala aí. Enquanto isso, Casão, pra gente fechar, pergunta pra gente fechar aqui com o Gasparini. Na verdade, eu tenho um caos aqui. Olha, os causos, falei que eu tô parecendo o Paulinho já. Você tá parecendo aqueles velho que senta na beira do rio com um galinho tipo Chico Bento. Toda semana ele traz um caos. Não, cara, é que o Gaspa não vai lembrar, mas há 10 anos atrás, minha primeira passagem aqui na Band... Sempre aqui, há 10 anos atrás. Que foi minha passagem na Band quando eu mais fui atuante como jornalista. Faz 15 anos que tá aí, 10 anos atrás. Tô começando a ficar com medo. Aí o Lucas pediu pra eu fazer uma pauta de... Não me lembro qual que era a pauta, se era no SAI, um escândalo que teve na época, eu não consigo lembrar. Não era do delegado. Não, cara. Não, do delegado foi... O Lucas, você me paga ainda. Ou se foi a inauguração do hotel do Atlético, eu não consigo me lembrar. Mas foi assim, eu era estagiário aqui na Band, morrendo de medo, né? Quando ele falou assim, vai pra rua, primeira vez sozinho, tinha saído uma vez com a Adriana Fratini até a delegacia, e cheguei lá, falei, cara, e assim, né? Anotei 500 perguntas no papelzinho, falei, se eu conseguir, eu pergunto, né? E lá na pauta encontrei você tava lá pelo Cruzeiro. Sim. Pelo jornal. Pelo jornal. E um monte de repórter ali e tal, daí você fica vendo, pô, tô perto dos caras da emissora tal, não sei o que, você fica assim. E daí você falou, você tá na Band, não sei o que, ela tá o crachazinho ali, que tem guardado até hoje lá. E você falou, viu, cara, fica tranquilo que a galera aqui, depois você vai fazendo pausa, a galera vai se conhecendo e vocês começam a se soltar e tal. Então, assim, você não sabe disso. Não lembro, sinceramente eu não lembro. Há 10 anos atrás, há 10 anos no tempo, você marcou ali a minha trajetória com esse, deixando eu tranquilo ali, cara, porque eu fiquei super nervoso, porque, cara, você não sabia o que fazer. Eu falo, os caras sabem mais que eu nem jornalista sou ainda, né, e já tava ali, vou fazer uma pergunta, ou faço aquelas perguntas idiota. E você falou, não, cara, fica tranquilo aqui, ó, viu, só anota aí, grava o que tem que gravar. E quando o Douglas falou, o Gaspa que vai lá e tal, ele nem vai lembrar quem sou eu. Mas, cara, eu quero agradecer aqui você agora publicamente por causa disso, cara, que foi muito legal. E você deixou tranquilo ali, que eu tava tão nervoso e fiquei tranquilo naquele momento. Que sensacional. Lá, cara. Agradeço. De fato, não lembro, mas, poxa, sensacional. Tantas pautas aí, né? Sensacional lembrar, saber disso, enfim. E daí você muito, me recebeu muito ali feliz. A imprensa e daí você falou, não, cara, minha área é mais esportiva mesmo e tal, mas a gente acaba cobrindo de tudo no jornal. E foi muito legal, cara. Então, a verdade é a seguinte, né? Tem muito mala na imprensa, né? Tem muito. Vamos, né? Sem nenhum corporativismo. Obviamente, sem nenhum corporativismo. Mas assim, então, os bons, não no sentido de caráter, enfim, mas os não malas, é importante que se unam. E provavelmente foi mais ou menos isso que eu devo ter pensado. Porque eu também já passei por isso, né? De chegar no lugar eu me lembro, inclusive, a cena, a situação, eu não vou falar o nome, obviamente, mas de ter uma ala que tô com o microfone mais importante aqui, não vou deixar você fazer nada. Não, tá errado. Né? Então mas isso acho que quem não passou ainda. Exato. Que legal, cara. Que legal. Fico muito feliz. De uma certa forma, você marcou minha vida, minha trajetória aqui de jornalismo, cara. Então, obrigado. Obrigado eu, ganhei a noite agora. O Nilson tá dizendo aqui que gostaria que o time code do Boston acabasse. Só isso. Ele ama, eu sei que ele ama. E principalmente a cor verde. Sabe que o Nilson, ele tem eu falo pra ele, né? Ele tem um problema sério, assim, de que ele não gosta... Torcer pra portuguesa? Não. Essa é uma das maiores qualidades. Meu avô torcia pra portuguesa, adora a portuguesa. Ele não gosta de um monte de time, cara. No pré-pandemia, quando eu tava na rádio ainda, enfim, morava aqui em Sorocaba, a gente se reunia muito, né? Tinha muito churrasco, muitas vezes era na casa dele, o pessoal todo.
Eu coleciono camisa de time. Precisa me convidar para um desses aí, bicho. Não, eu acho que agora tá retomando aos poucos. Pós-pandemia. Não posso ser injusto. Ele já fui convidado, infelizmente não consegui ainda. Eu coleciono camisa de time. E assim, eu tenho o costume de abro o guarda-roupa, pego a primeira e vou. Olha, eu acho que na maioria das vezes ele ficou bravo com a camisa que eu fui do que ele ficou feliz assim. Pô, não gosto desse time. Mas por quê? Não, porque esse time, isso, aqui. Tá bom. Aí na semana seguinte ou na outra vez ia com outra camisa. Pô, mas essa aí também não gosto. E assim vai. Tudo que ele tem. O Nilson, eu conheço o Nilson quase, posso dizer aí que é quase 25 Ele anos. colocou aqui, ó. Eu não gosto de uns 200 times. Exato, é isso. Eu conheço o Nilson quase uns 25 ou beirando aí os 27 anos, não sei, um bom tempo, né? E tinha uma frase que era característica do Nilson. Ele falava e ele tem sempre bons argumentos, né? E sem puxação de saco, porque eu não tenho, se eu tiver, ele sabe disso, que se eu tiver que falar, eu rasgo mesmo, não tenho essa. Mas ele tem bons argumentos. E tinha uma coisa que ele falava, quando a gente trabalhou junto numa loja de departamentos aqui em Sorocaba, e ele falava assim, ele falava, ele, depois no meio do assunto, e não me irrite. Ele fala isso. Não sei o que, e não me irrite. E eu ouvia ele falar em algumas transmissões, né? Mas enfim. Luan Muniz, vamos lá, sua pergunta pra gente fechar aqui com o Rodrigo Gasparini. Pra finalizar. Ele tá longe pra caramba, tá lá em Itu, cara, precisa liberar ele. Tem que Se liberar. o velho Juvenal tivesse aqui hoje, ele ia falar, tá longe esse menino, tá longe. Não, acho que pra quem quer iniciar, assim, qual a melhor forma de começar, de estudar, tanto as apostas quanto o trader? Eu vou vender meu peixe, né? Vai lá no apostasfc.com, vai no nosso YouTube. Tem tudo lá. Não sei se tem tudo, mas tem muita coisa. Legal. Mas assim, procura bons conteúdos e sem nenhum corporativismo, a Aposta FC tem muitos bons conteúdos, de verdade. Nosso YouTube, assim, a gente transmite um jogo por dia. Transmite mesmo, faz a transmissão, a narração de um jogo por dia. Amanhã, Aston Villa e Liverpool, é isso, né? Campeonato inglês, é isso. E acompanhar ao mesmo tempo um outro jogo, vai acompanhar o jogo do Barcelona amanhã e tal. É uma transmissão de futebol voltado ao apostador, então assim, dá para aprender muito ali. Além de ter a própria dinâmica de distração ali, de entretenimento. No próprio YouTube tem muito vídeo de conteúdo, isso que eu expliquei aqui em 5 minutos do Handicap Asiático, você tem ali uma playlist explicando como é que funciona e tudo mais. Tem muito texto e tal. Da mesma maneira, tem muitos outros portais, outros sites, assim, então tem muito conteúdo hoje. É um problema que eu enfrentei um pouco no meu começo, mas assim, quando eu comecei já tinha um pessoal que já criava conteúdos bacanas e tal, e um pessoal mais antigo nas apostas, então enfrentou demais, porque não tinha conteúdo. Hoje, quem quiser conhecer, tem muito conteúdo bom e gratuito. Então acho que o primeiro passo é esse, você vai procurar bom conteúdo. E, na verdade, acho que esse é o segundo passo. O primeiro é aquilo que eu já falei, assim, não acredite em falsa promessa, não acredite em dinheiro fácil, não acredite que você vai ficar rico do dia pra noite, que você vai ganhar dinheiro sentado no sofá, sabe? Que, enfim, sai dessa. E quais são as redes sociais da Aposta FC? Tudo Apostas FC, Apostas FC, Instagram, Plural, né? Nosso Telegram, o YouTube e o site apostasfc.com, né? Legal. Esse que tá na camisa. E vem novidade no nosso YouTube aí. A gente vai crescer ainda mais. É um mercado que está crescendo. O mercado das apostas está crescendo muito e de produção de conteúdo também, né? Então tem uma possibilidade aí de aumento ainda maior de produção de conteúdo que deve rolar, né? Legal. Mas é isso, assim, não acredita em promessa fácil. Não acredita, você tá fácil demais, tem alguma coisa errada. E vai atrás, pega os apostadores mais famosos, entra em contato pelo Instagram, geralmente a pessoa responde, vai atrás do conteúdo. O seu contato, já que pega os apostadores mais famosos, galera que conhece, o seu contato para de repente alguém que queira conhecer um pouquinho mais do seu trabalho especificamente, de repente ter algumas dicas. O seu Instagram, enfim. _, Rodrigo Gasparini. É isso. _ Rodrigo Gasparini. Pode procurar por lá. Às vezes eu demoro, falei pra você, né? Valeu, pelo amor de Deus, manda no WhatsApp que aqui. Faz parte, né? Mas acho que o Instagram é o caminho mais fácil. Mas você sabe que foi uma coisa muito louca, né? Que eu tenho o seu contato, eu tinha o seu contato, eu tive meu celular furtado no ano passado, no começo do ano passado, e imaginei que eu tivesse perdido o teu contato. E
Depois que você mandou, manda no Instagram e tal. Na hora que eu fui salvar lá, apareceu. Eu falei, olha só, cara, que coisa maluca. Devia Eu não tá- fui procurar no WhatsApp, né, primeiro. Eu fui direto nas redes sociais. Devia estar no nuvem. Tava na nuvem. E tal. E aí eu vou aproveitar pra gente realmente encerrar. Primeiro, o Avaí vai vencer no Curitiba por 2-1. Nesse momento, o ADD do Avaí tá 1.14 e do Curitiba 41. Quanto ao jogo? Desculpa. 2-1 pro Quanto Avaí. tempo de jogo? Tá com 76 minutos. Reta final já. Reta final. E nesse momento tá compensando mais apostar no Milwaukee, viu? Ó. Quanto tá o CRB? Tá fácil aí? CRB. Deixa eu... CRB e Sampaio Correia. Ah, Bom, não apareceu aqui. Pra mim tá aparecendo... 2-0 CRB. Tô no CRB nesse jogo aí. Ah, é? Apostei no CRB. Ó, pra vencer. Memphis, acho que vai começar esse jogo, vai começar daqui a pouquinho, às 11h05 da noite, Memphis e Warriors, um jogaço. Esse jogo vale a pena assistir, pelo menos se você não é do mercado, não quer entrar nesse mercado, beleza, mas assista esse jogo que vai ser um jogaço. 76ers e Miami Heat, ontem deu 76ers num jogo, que eu vou contar um negócio pra vocês. O Barba estava endiabrado ontem. Não, Fez Barba, mais uma o vez. Barba é zica, né? O Barba é bom. demais. Tem Dallas Mavericks, esse jogo é amanhã. Aliás, 76ers e Miami Heat é amanhã, às 8h30. E amanhã também tem Dallas Mavericks e Phoenix Suns. Um joguinho mais ou menos aí. Por Phoenix ser... Suns, né? então, mas por ser um jogo de playoff, é um jogo interessante de se acompanhar. E aí eu vou aproveitar, vou contar um caos também, rapidinho. 10 pra anos gente atrás? encerrar. Não, Há 10 anos. não sei se faz tudo isso, acho que não. Campeonato Brasileiro da Série B, Ituano e Guarani de Palhoça. Eu trabalhava numa outra emissora, em Votorantim, e uma galera da TV Record, aliás, da Rádio Record de Palhoça, me ligou por meio de uma indicação de uma amiga que trabalhava no grupo da Rede Record, né? Do grupo não, na Rede Record. Me ligou, então eu precisava de um repórter que fizesse posto lá no jogo do Ituano e Guarani e tudo mais. Falei, beleza, vocês reservaram cabine? Não. Falei, puta, mas fazer posto? Fica lá no meio do campo e tal. Você leva um microfone, se você tiver um microfone aí, um bastão, só para você levar para fazer o volume e tudo mais. E no meio do jogo a gente vai te ligar, no intervalo a gente vai te ligar, porque não pode ficar no campo com o celular lá, os caras embaçam, e a gente vai te ligar, você faz um flash de lá tal, e no final do jogo a mesma coisa. Se você conseguir falar com o treinador dos caras, do Guarani é legal. Beleza, maravilha. Eu ouvindo, pelo 3G, ouvindo a transmissão da rádio, já sabia quem que era o apresentador e tudo mais, né? E saí daqui de Sorocaba, inclusive, eu fiz uns pedágios, fui pra lá e voltava pra cá, que eu ia abrir o horário aqui às 5 horas da tarde. Só que os caras não tinham reservado cabine. Chego lá, não vai lembrar também. Você estava pela Rádio Cidade lá. Sim. Rádio Cidade, estava com Renatinho Alves e Companhia Limitada. Eu montei aqui, eu ajudei a montar a equipe da Rádio Cidade. Né? Foi. E aí, o assessor de imprensa do Ituano, obviamente com a sutileza, né, Que lhe é peculiar. Eu gosto dele, viu? Desculpa interromper, eu gosto dele. Mas tem essa característica. É uma sutileza bem peculiar. Mas assim, não tenho nada contra. Obviamente, ele faz o trabalho dele, a gente faz o nosso e tá tudo certo. E aquele dia, graças a Deus, ele deu um jeitinho lá e eu consegui fazer meu trabalho. Mas ele falou assim, vocês não reservaram cabine? Falei, cara, eu não reservei, cara. Mas beleza, eu não vou usar cabine, eu vou pro campo. Mas como que você vai pro campo? Eu falei, não, os caras estão fazendo... Eu acho que tinha a CBF, acho que estava transmitindo, alguma coisa assim. Eu sei que os caras estavam fazendo tubo, mas estavam fazendo um outro jogo lá. E aí eu joguei o Miguel, né? Os caras estão fazendo tubo e tal, eu só tô para fazer a reportagem. Mas não sei o que... Falou, né? As coisas que eu merecia ouvir por não ter reservado a cabine, por não ter me antecipado. E a galera, infelizmente, da TV, da rádio contratante, também não se preocupou. Apresentei a CESP, entrei, peguei o colete, fui para a beira do campo. Mas antes disso, Rodrigo
E o Renato Alves falaram assim, eu vou citar o nome dele, né, porque não tem por que não, né, assessor de imprensa do São Bento é o Acas, né. Do Ituano. Do Ituano, perdão, Acas do Félix, Ituano, né? o Acas. E aí o Rodrigo e o Renato falaram assim, não, Acas, fique tranquilo, tem lugar aqui, ó, puta, a cabine lá não é uma cabine imensa, mas cabia. E os dois falaram exatamente isso. Pode ficar tranquilo, ele fica aqui e tal. Você vai montar mesa? Não. Vai montar alguma coisa? Não. Até porque hoje, e você sabe bem disso, você usa o seu codec ou o seu celular. Você põe o celular no bolso, o microfone, já sai tudo, né? Quantas vezes? O tal do timeline lá é o codec que você faz tudo pelo celular. Eu sei que eu consegui fazer o jogo, mas assim... Falei, puxa vida, né? Se não fosse os caras co-irmãos, e aí a gente dá tanta importância, e muitas vezes as pessoas, e o Nilson que está nos acompanhando também sabe disso, muitas vezes as pessoas não têm essa noção, acham que a rádio A, ou a rádio B, ou a rádio X, a rádio Z, são todo mundo é inimigo. Imagina. E vai ser uma guerra, e muito pelo contrário, eu tive a oportunidade de ter várias pessoas me ajudando, tive a oportunidade de ajudar também várias outras pessoas. E é legal que as pessoas entendam isso, né? Que há esse corporativismo, né? Que às vezes o assessor de imprensa ele facilita, ele abre portas para você, ele facilita muito, mas às vezes atrapalha, às vezes complica. E se você não tem bons amigos, bons companheiros, e a gente nem tinha uma proximidade. Sim. Eu tinha um pouco mais de proximidade com o Renato. Mas a gente percebe que mesmo não tendo proximidade, há esse corporativismo, vamos ajudar o cara. É um corporativismo humano, né? Mais do que profissional. Humano. Porque você tá ali levando o pão para sua casa, claro. A mesma coisa. Se a mesa tá vaga ali, o camarada pode... Por que não, né? Então, por que não? Né? E um grande abraço lá pra galera de Itu, né? Para os ituanos, pro Ituano Futebol Clube, pro Acas e toda a equipe lá. Eu tenho um carinho muito grande por lá. Poucas vezes eu fui trabalhar lá no Ituano, no estádio, fui mais assistir jogos lá no estádio, mas todas as vezes que eu fui realmente fui muito bem acolhido lá, muito bem recebido. E inclusive pelas equipes das emissoras lá de Itu também. Eu devo muito da projeção da minha carreira ao sucesso do Ituano, especialmente em 2014. O título paulista me levou para a ESPN, por exemplo. Né? Foi algo que realmente... óbvio, né? Junta a fome com a vontade de comer, né? Não bastava o título, você tem que também aproveitar, surfar na onda e ser um bom profissional. Mas foi muito legal, assim, tem uma gratidão muito grande pelo Ituano em si, por conta dessa questão toda aí. Agora, isso que você falou é totalmente verdade, né, Douglas? Não existe essa guerra, cara, imagina. Você tá na Band hoje, eu tô na Pós-FC, daqui a pouco você tá na Pós-FC, eu tô na Band, por que não? Por que não? A vida é assim, né? Então, e aí? Como é que eu acho que essa é a graça da vida, né, Rodrigo? Claro. E aí, até para os meninos também, acho que essa realmente é a grande graça da vida, né? As voltas que o mundo vai dando com você. Óbvio que, né, numa situação de concorrência, você tá ali para pegar uma entrevista exclusiva, para pegar uma declaração mais forte, para tentar uma informação só sua, aí é concorrência, aí você tá ali também defendendo o seu. Mas sem nunca esquecer o lado humano, né? Sem nunca esquecer o lado humano, imagina. E o profissionalismo, né? Eu acho que acima de tudo, essa parte do profissionalismo. Rodrigo, realmente, eu só posso agradecer muito a sua visita aqui. Eu acho que tem muita coisa pra gente bater papo, pra gente conversar. A sua ida para a ESPN, a sua passagem aqui pelo jornalismo em Sorocaba, e aí um jornalismo mais hard news, que é um jornalismo delicioso de se fazer. Também. Essa história, né, que você esteve no Rio, na Jornada Mundial da Juventude, conversar um pouquinho, a gente saber um pouquinho mais disso, mas o nosso tempo hoje a gente já esticou mais do que deveríamos ter esticado. Primeiro, deixar o abraço da nossa direção, Teodoro Mendes Júnior, que obviamente você conhece. Claro. Diretor de jornalismo também, Lucas Pedroso, deixar o abraço, eles deixaram esse abraço, então, e são duas pessoas que estão neste mercado, conhecem, quando souberam, ficaram curiosos, obviamente, então, e agradecer e já deixar abertas as portas, quando tiver um espaço na agenda, para voltar aqui e a gente continuar esse bate-papo. Pô, agradeço, retribuo os abraços, obviamente, e de novo, acho que repetir o que eu falei no comecinho, né, em nome
me colocando aqui em nome da comunidade apostadora. Obrigado, porque assim, não é tão comum a gente ver esse espaço na mídia convencional, assim, né? E vocês abriram esse espaço pra gente poder falar de aposta e falar abertamente, falar o que é bom, o que é ruim, o que é bacana, o que é perigoso, se tem vício, se tem manipulação, se não tem, se ganha, se perde. Esse tipo de transparência com o assunto apostas esportivas, ele é fundamental também para o crescimento do mercado, né? E quem trabalha de maneira séria, como o Apostas FC trabalha, os profissionais do Apostas FC tem uma linha muito séria a seguir, eles querem mais que realmente esse tipo de assunto seja cada vez mais falado, enfim, debatido e discutido. E estou à disposição, quando quiser, só chamar. Foi um prazer enorme. E a Casa de Apostas, se quiser vir fazer uma parceria com a gente aqui, ó, é só conversar com o nosso departamento comercial, tá tudo certo. Tá tudo certo. Ó, aí. dinheiro eles têm, hein? Dinheiro eles têm. Imagina. Roda bastante, né? Venha fazer parte da equipe na Galera Esporte. Meu caro Luan Muniz. É isso. Boa semana pra você, obrigado, mais uma semana, 30º programa, hein? Esse menino que chegou de chinelinho de dedo, achou que ia ficar fazendo 2 programinhas, já tá no 30º aí, ó. Caramba, passa rápido, não? Pois é. Que É o imposto de renda mais caro da bancada. Ah, é? Pra manter um cabelo desse. Valeu Rodrigão, valeu Douglas, Vitor, mais uma segunda-feira que vem estaremos aqui de novo. Segunda-feira a gente vai estar aqui e com um cara que eu sei que o Rodrigo conhece bem, Casão, eu acho que conhece bem também. Semana que vem a gente vai ter, além de William Vasquez visitando os nossos estúdios. Olha, o Mito vai estar aqui. O Mito vai estar aqui. Eu não gosto muito de chamar de Mito, não. Eu gosto de chamar ele de prefeito da Vila Hortência. Aquilo ele manda mais do que, enfim. Falar em imposto de renda, tem que falar com ele. Exatamente. Segunda-feira a gente vai receber aqui Cimei Lamarca. Conhecer um pouquinho da história do Cimei, atleta, ex-atleta, foi secretário de esportes e tudo mais. E a gente vai bater um papo com o Cimei Lamarca. E já está confirmado, eu já vou adiantar, porque já está confirmado, no próximo dia 23, Rinaldo Rodrigues. Cara, esse é pra gente bater papo realmente também. Vai ser muito legal, então os 2 próximos programas são imperdíveis. Casão, uma excelente semana pra você. Valeu. Obrigado mais uma vez. E segunda-feira já vem afiado aí com a sua chuteira, seu meião, tudo no jeito que a gente vai falar de futsal. Só não tem, com o Cimei eu só não tenho um caos com ele, hein? Não teve um caos pra contar que eu tive que passar. Você vai arrumar algum até lá. Achar alguma história que eu passei. Você nunca jogou o Cruzeirão? Nunca joguei. Então nunca joguei. Então não vou ter um caos pra contar aí com o Cimei. Mas é isso aí, gente. Aguardo vocês aqui na próxima segunda. É um prazer estar com vocês. Gaspar, valeu. Valeu. E valeu mais uma vez aí, porque há 10 anos atrás. Eu nasci. Vou botar no currículo. Isso aí, time. Tamo junto. Isso aí. Meu caro Mãozinhas Mágicas, Ricardinho, César, ER.César, redes sociais. Dona Evelyn não tá liberando, mas a gente fala. Evelyn. Meu, os melhores fones pra você que é músico, pra você que trabalha. O que quer ouvir mesmo? Não, é bom. E falar nisso, rede social, Casão. Bora lá, @o Victor Casagrande. Rede social, meu caro Luan Muniz. Luan Muniz. @er.César, redes sociais. Falei Libras Douglas aí, Vale 79, 102 Play, Band FM Sorocaba. Segue a gente lá que tem muita coisa bacana pra você aproveitar. E deixa eu falar aqui que amanhã, Paulinho Playcast vai estar muito legal. Vai bater um papo com a empresária Juliana Ferraz. Juliana Ferraz, que fizemos um período curto da faculdade, né? E eu desisti, vim para Sorocaba para voltar a estudar aqui em Sorocaba. Mas a Juliana Ferraz, que concluiu o jornalismo lá em Salto e hoje é uma dos grandes nomes, dos grandes expoentes aí da assessoria de imprensa, da comunicação, do marketing de uma forma geral, e vai estar amanhã aqui com o Paulinho, com o Paulo Roberto Júnior, no Paulinho Playcast. Imperdível, muito legal, com certeza eu vou estar assistindo, vou estar trabalhando, mas eu vou estar assistindo, vou estar acompanhando. Grande beijo, gente, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Espalha o link do Na Galera Esporte, acessa lá, nagaleraesporte.com.br, tem informação e tem muito mais para você por lá. Grande abraço, tchau! Valeu.